casal não convivia. Exato. Agora na pandemia, agora vocês não têm que conviver, agora vocês são casados. Ou seja, Não a se pandemia, conhece. a pandemia trouxe a realidade do casamento. A gente tem comunhão parcial de bens. Eu entendo que tudo que tá na minha pessoa física e na pessoa física dele é construção nossa. Por exemplo, com a reforma do Código Civil, a valorização das cotas da empresa ao longo do relacionamento vai passar, provavelmente, a entrar na divisão de bens. Não é justo que ele tenha a valorização da minha empresa. O que eu tirar pra minha pessoa física, ok, mas na empresa tem outras pessoas envolvidas. Eu procuro você e digo assim, gente, a gente tá namorando tal, e provavelmente a gente vai casar. Que conselho você daria pra esse cliente que chega nesse momento? Inclusive, é São uma dois missão nossa, é um valor nosso. Qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de organização patrimonial envolvendo, né, o casal, obrigatoriamente os dois precisam estar presentes. Direito e Negócios Sem Fronteiras. Estamos em mais um podcast, mais um episódio do nosso TGCast. E hoje a gente vai falar de direito de família, as famílias transnacionais, divórcio, guarda compartilhada, se não é compartilhada, se é uma guarda unilateral. Vamos falar de blindagem patrimonial, se é que existe essa tal blindagem patrimonial. E para isso, para falar sobre isso, a gente recebe aqui como convidadas a doutora Vívia Padilha e a doutora Thaís Chali. Doutora Vívia Padilha, deixa eu pescar aqui que é muita coisa, viu, gente? Doutora Vívia Padilha, brasileira, casada, advogada, especialista em direito de família, sócia do escritório Padilha, Chali Cardoso Advocacia, palestrante, mentora de advogado, membro da comissão de gestão da OAB Bahia. Nossa, é muita coisa, viu, gente? Eu cansei aqui agora. E doutora Thaís Chali, brasileira, solteira, advogada, especialista em proteção patrimonial, membro da Comissão de Família e Gestão da OAB Bahia, especialista em projeto, metodologia e mentora de advogado. É muita coisa. Como é que vocês conseguem fazer tudo isso, gente? Se apresentem, por favor. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada, agradecemos muito por estar aqui. Vai ser um papo muito interessante, tanto para quem está assistindo, quanto para a gente aqui mesmo, né? Para a gente trocar essas figurinhas aqui de áreas que convergem na advocacia quando a gente fala de casais internacionais. Nosso escritório, né, nós somos sócias, atuamos na área do direito de família. Pode fazer sua sucessões. publicidade aí, faz a público. Até onde a gente pode Deu fazer. espaço, a gente vai. Pode fazer. A gente é marqueteira, né? A gente também... Como que a gente dá conta disso tudo? Gestão, né? Justamente, não é o tema do podcast de hoje, mas a gente ensina sobre gestão para advogados, a gente tem uma consultoria de gestão para advogados, por isso somos mentoras. Justamente porque a gente conseguiu, com pouca idade, né? Nós somos jovens, a gente conseguiu ter um escritório que roda sem depender somente da gente. Olha e por que isso massa. a gente pode também abrir outras frentes de trabalho que, inclusive, nos conectam. A gente está aqui hoje por conta disso, Claro. né? E já estão Justamente- convidadas para a gente falar de empreendedorismo também. Ah, com certeza, com certeza. É aí que a gente gosta, né? Foi Falar justamente disso. por a gente poder abrir essa outra frente também, né, de mentoria para advogados, ter essa outra empresa também de infoprodutos que eu fui parar lá como mediadora de Que uma massa. E aí a gente se questão conheceu, né? internacional. Quer dizer, a gente nem se conheceu, eu só te vi, só a Eliane. Exato, busca e lá a agora moça. a gente está aqui, então as É, conexões da legal. advocacia, elas acontecem, né, para além só do exercício do que a gente está fazendo aí no dia a dia, vai também para as oportunidades que podem aparecer a partir da visibilidade na internet. E Que vão massa. se complementando, porque nós somos sócias hoje, mas eu comecei no escritório como advogada associada. Porque ela Sério? ela era minha aluna. Eu era aluna de Vivian. Olha. Então A eu Pro. comecei, exatamente. E aí a gente se complementou. Hoje somos 3 sócias, né? Não somos apenas 2, mas a gente se complementa justamente por conta disso, das características de cada uma. Então ela tá mais na parte comercial, eu mais na parte da gestão do operacional. Tanto é que é por isso que eu falo sobre essa gestão de projetos, de metodologias, porque dentro do escritório, essa criação de fluxo, sabe? Essa fluidez dentro do escritório. Quem faz o quê? Principalmente, exato, atribuições muito bem definidas. E em direito de família, o nosso escritório, que é um escritório de boutique, então é um escritório que a gente tem casos mais complexos, aquela questão, né, de fato, que é mais personalizada. A gente precisa ter um padrão, né, dos nossos procedimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem um atendimento que é realmente muito personalizado. Então a gente conversa muito sobre isso, essa questão, né, do direito de família, e aí é isso, dentro do escritório. Aproveitando, deixa eu pegar o gancho. O que seria para a nossa audiência aí um escritório boutique? Então, o escritório boutique... Gostei do nome, escritório Exato. Ele foca, na verdade, nessas questões mais complexas. Então, a gente não está focando no volume. Então, quando a gente olha para o Atendimento escritório mais boutique... personalizado, né? Exatamente. Então, a gente olha para demandas mais específicas, demandas mais complexas, claro, e que precisam de uma expertise também maior daquela pessoa que está trabalhando. Então, veja, o nosso volume, ele é menor, mas por isso a gente pode cobrar um valor, né? O nosso ticket é mais alto dentro do escritório por conta disso. Porque são demandas que realmente exigem
virem da gente. Veja que a gente não saiu 100% do operacional. Nem Vivian, Legal. por exemplo, que atua no comercial. A gente faz atendimento, a gente faz consultoria, mas questões que são de alta complexidade. Então, a gente, por isso, consegue pegar essas ações. Né? São ações tanto judiciais, procedimentos administrativos, tudo isso que tem uma complexidade um pouco maior. E também o acompanhamento, só para complementar, também o acompanhamento do cliente, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente faz no escritório é o envio de relatórios quinzenais. Ao invés do cliente precisar chegar pra gente, doutora, como é que tá meu processo? Ele não precisa vir até a gente, porque a gente já se adianta e a gente agrega um valor no nosso serviço fazendo isso. Não é aquele relatório de sistema que a gente puxa e manda com um monte de palavras complexas pro cliente. Apesar de que hoje em dia tem muitos sistemas que têm inteligência artificial para traduzir em palavras simples. Mas a gente mesmo, a gente tem atribuições, né? A estagiária faz, é revisado e é encaminhado para o cliente um relatório do que está sendo feito internamente também no escritório. Então, quais diligências a gente está fazendo para o processo se movimentar? Porque, às vezes, considerando o processo aqui na Bahia, por exemplo, que infelizmente é um dos tribunais mais lentos do Brasil, a gente vê que acontecem casos de ficarem meses e meses sem nada acontecer. Se a gente não tem uma novidade para trazer para o cliente acredita que você não está fazendo nada. Né? Então, o que a gente traz no relatório? O que a gente está fazendo internamente para movimentar. Isso então, ele sente que ele está ali tendo esse atendimento mais personalizado, que faz parte desse modelo artesanal, boutique, que tem vários nomes, mas que é o que caracteriza o nosso negócio. É um diferencial tão grande que é justamente por isso que os clientes nos procuram. Porque eles sabem que a gente atualiza. A gente tem essa... E eu acho que não só na advocacia, as pessoas cada vez mais têm buscado essa individualidade, essa especificação, esse tratamento. Hoje eu estava na barbearia e o rapaz estava me falando assim, que faz meu barbeiro está falando, ó, em São Paulo tem uma barbearia que você chega lá, então você fica num local extremamente fechado, sem vínculo com absolutamente ninguém, e o barbeiro fica lá com você no visagismo, dizendo, olha, como é que vai ser o corte, ou seja, uma coisa mais especial, exclusiva, né? Exato. Outra coisa também que na academia eu estava ouvindo, falando com o personal, aí falando, tá vindo aí, inclusive dos Estados Unidos, eu não sei, né? Ele me falou uns containers que provavelmente vai chegar aqui no Brasil, que chega tudo bem depois, e aí você entra e aquele container é só seu, então aquele horário é específico seu, então você malha sozinho. É como se fosse uma mini academia. Eu particularmente já amei, porque é legal, né? Eu não tinha ouvido falar sobre isso, e ele falou. Mas me conta uma coisa, vamos voltar um pouco pro direito de família, senão a gente vai pra gestão, né? A gente falou, exatamente, se falar de gestão, a gente vai. Como é que vocês caíram no direito de família? Como é que entrou o direito de família aí na vida de vocês? Me conta um pouco. Olha, quer começar? Não, vai primeiro. É isso. A advocacia, na verdade, me levou, né, para essa área de família, mas eu comecei na época da faculdade. Então, assim, hoje atuo especificamente com essa questão, como você bem descreveu, de proteção patrimonial, mas comecei atuando com infância e juventude. E é uma carga emocional que quando você está na faculdade, até dá para passar batido, porque você era estagiária. Então você vê a adoção de uma pessoa que está numa família vulnerável, uma mãe, enfim, drogada, um pai que, enfim, cometeu uma série de crimes, e a criança vai lá para adoção e encontra o casal. Uma história muito bonita. Mas a partir do momento em que eu comecei a enxergar que na vida prática, eu como advogada, primeiro, não ia dar muito certo emocionalmente. E segundo, era uma área que talvez não fosse tão rentável do jeito que eu imaginava, né, que poderia ser. Eu falei, bom, talvez eu não queira muito bem essa área. Comecei nessa área porque, de fato, é onde a gente começa na advocacia de família. Então, a gente começa com essas demandas, né? Vivi, inclusive, vai trazer também perspectiva dela, porque a gente conhece muito bem a história uma da outra, mas eram demandas que pegam muito do emocional. E eu, particularmente, sou uma esponja. Então, assim, tem essas demandas, né? Que você vai pegando, e tanto uma esponja para você se apegar tanto àquilo ali, quanto uma esponja do tipo assim, olha, eu não quero. Não é o tipo de energia que eu gostaria. Então, com o tempo, eu fui passando a entender que a proteção familiar, no geral, que eu gostaria de ter, de entender os interesses daquele núcleo familiar, poderiam olhar para um outro lado, né? Essa questão do patrimônio, especificamente, que a gente faz lá muito no escritório, no planejamento. Então, as ferramentas que a gente também, obviamente, vai comentar aqui. E aí, eu fui andando. Então, foi começando 100% na faculdade, e aí depois eu migrei. Tanto é que, integralmente, eu cheguei na advocacia direto para o direito de família, porque eu já sabia que seria. Eu fui nichando para uma outra área específica. Então, na verdade, você deu um sim ou não ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu já sabia... Foi bem dicotômico, né? Não, para mim, eu sabia que era aquilo que eu queria.
talvez não sabia na prática exatamente como que seria. Aí, de fato, como advogada, eu compreendi. Olha, não é esse lado aqui que eu quero não, desses barracos. Porque eu digo... Na faculdade a gente olha pro todo, é direito de família. Tem que atuar com tudo que envolve família. Não é assim. Quanto mais a gente nicha dentro de uma área, mais especialista a gente é naquilo que a gente faz, e a gente pode escolher o que a gente quer atuar ou não. Exatamente. Né? E eu, particularmente, acho bem melhor. Então, quando eu chego no local, até para quem tá iniciando a advocacia agora, entendendo como se posicionar, que eu falo, ok, eu sou advogada, atuo com planejamentos familiares, planejamentos sucessórios, patrimoniais, porque muitos entendem pelo senso comum, não, eu atuo com demandas de guarda, aquelas polêmicas, aquela baixaria, né, que as pessoas falam, não é bem esse o lado. Esses alimentos, execução de alimentos, pai preso, enfim, não que a gente não tenha, nós temos demandas no escritório, às vezes paralelas, né, alguns divórcios, dissolução, mas me encontrei nesta área. Muito mais consultiva, vamos dizer assim, né? Dando Exatamente. Né? Ainda mais agora. Para que o barraco não aconteça. Exatamente. Ainda mais agora no escritório. A gente Anti-barraco. tá quase. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Maravilha. E você, doutor? Eu já não comecei direto pelo direito de família. Eu tenho... Você tem quanto tempo de atuação? Eu completei 3 anos. 3 anos e pouquinho. A bichinha não parece ter 3 anos, não. Eu fiz agora, foi 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. 8 anos de advocacia. Mas nos primeiros anos eu era generalista. Então eu pegava o que aparecia, mas principalmente consumidor. Então, na verdade, assim, na faculdade, meu TCC foi sobre guarda compartilhada de animais. Na época era um tema que não se falava muito e eu achei muito interessante. Olha, se na Europa ia dar um rolo, porque o pessoal europeu adora cachorro, viu? Então, tem mais cachorro do que filho. Então, aqui no Brasil, no mundo todo teve tá esse crescimento, aumentando, né? crescimento. Eu tenho 4 gatos e um cachorro. Então, mesmo? Sério? Eu sou não, muito engraçado. Daria uma briga. É mesmo. Quando eu saí do Brasil, e aí eu passei a morar na Europa, eu tomei um susto com aquela coisa, né? Porque a coisa de animal lá é muito... Sim. E assim, você tá no restaurante, independente do nível, você chega com um cachorro lá, independente do tamanho. E é uma coisa normal. Sim. E aí, quando eu vim pro Brasil, eu percebi, tá igual, né? Cresceu muito, né? Exatamente. O ramo cresceu muito. E as pessoas tendo cada vez menos filhos humanos e mais filhos pets, né? Enfim, não é a mesma coisa, mas... a gente também tem que buscar a proteção deles, entender, né, o que eles são. São propriedades, na época, né, semoventes. Então, eu trouxe isso no TCC, eu abordei esse tema, mas eu não queria seguir no direito de família. Não era a minha ideia seguir como familiarista, porque a imagem que eu tinha era justamente de que era briga, barraco, caneta, não pode deixar caneta em cima da mesa, porque o outro vai jogar no... Na minha cabeça era isso. Só que eu nunca tinha visto na prática. Então, o que aconteceu foi, os 2 primeiros anos da minha advocacia, eu tive até uma sociedade com um amigo da faculdade, mas assim, sociedade de boca, por insegurança, deu errado. E a gente era generalista no início, então era consumidor. Em 2020, chegou a pandemia, acabou a sociedade, a gente terminou a sociedade, cada um foi para um lado. E nesse momento, uma amiga minha de infância precisou que eu negociasse um acordo para ela de guarda de alimentos, que depois virou um processo judicial. E eu fui negociar esse acordo para ela, para a filha dela. Não era minha sobrinha, porque eu não... Mas enfim, tinha aquele apego. Então, peguei logo o quê? Primeiro caso de família, uma amiga, uma situação emocional envolvida. Vai com unhas e dentes existia também a questão da advogada ou amiga, então ficava muito difícil balanço, de dividir. Isso é terrível. E aí foi uma experiência um pouco complexa emocionalmente inicial que eu tive ali. Fora que era um caso que envolvia pessoas famosas, eram pessoas que eram influenciadores. Então, eu tive que ir para uma questão mais complexa. Não era um pai empregado, era um pai que omitia a renda, que colocava coisa no nome da mãe e tal. Então, assim, foi logo um caso super complexo, que teve agravo, que teve tudo. Só não teve sustentação porque a gente fez acordo um dia antes da sustentação. Que massa. Graças a Deus. E aí a gente conseguiu finalizar. Mas foi o meu primeiro caso. Ela me indicou para outra pessoa, ela tinha influência, então acabou que me indicou para algumas pessoas. E aí eu comecei a atuar. E nessa época eu também comecei a produzir conteúdo no Instagram sobre direito de família. Então foi aí que minha atuação de fato começou. Mas em um ano assim atuando, eu já tinha percebido a mesma coisa que Thaís, que eu não queria ficar atuando com casos só de guarda e de alimentos. Porque além de não remunerarem tão bem por um trabalho que era tão desgastante e emocional, dependia muito de mim, principalmente quando eu não tinha outras pessoas na equipe. Então, eu era tudo no escritório no início, e aí eu tinha que lidar com o emocional da cliente, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer o processo, lidar com a insatisfação com a justiça, que não andava, que eu ficava revoltada, fazer a diligência, fazer tudo, né? O financeiro, então, era muito desgastante.
Com o tempo, a gente começou a focar mais na questão do patrimônio, divórcio, inventário, e a gente começou a receber uma demanda muito forte de planejamento. As pessoas começaram a procurar por uma coisa que eu confesso que no início eu não achava. Eu tinha aquela crença de que o brasileiro, ele só quer dar o jeitinho dele, ele só quer remediar quando o negócio já tá de um jeito que não tem mais o que fazer, tem que lidar com aquilo e não quer planejar. Só que as coisas começaram a mudar depois da pandemia. As pessoas começaram a procurar muito mais depois da pandemia, tanto o planejamento Legal. matrimonial quanto o Sim. sucessório, principalmente, porque a gente teve muito falecimento, né? É o medo, as pessoas tinham medo de fato de perder As e pessoas da noite começaram pro a entender dia. que a vida era frágil e que começaram a ver nas suas famílias as pessoas presas em inventários, ou então divórcios que aumentaram muito na pandemia, né? As pessoas confinadas dentro de casa. Acaba Ou seja, que... o casal não convivia. Exato. Agora na pandemia, agora vocês não têm convívio, agora vocês são casados. Ou agora seja, sim, não a se pandemia, conhece. a pandemia trouxe a realidade do casamento. Sim. E aí, Exatamente. E foi verdade. Assim como juntou muitos casais. Eu juntei É. na pandemia. A gente foi morar É. junto por causa da pandemia e depois a gente já que a gente não continuou. consegue se ver, então vamos É. por aqui. Exato, porque eu Alguns morava com minha formalizam. avó, e na época eu morava com minha mãe e com minha avó. Eu fiquei, poxa, eu não posso ficar indo pra lá e pra cá com minha avó, Que era idosa, em perigoso, casa, né? é perigoso, eu vou ter que escolher onde eu vou ficar. Aí eu escolhi ficar, fiquei morando com minha sogra por um ano. Eu, ele e minha sogra, mas minha sogra é Bem romântico. ótima. Foi tranquilo, foi tranquilo. Meu O cunhado tratamento também. de choque logo. Aí a gente já logo Fazer o assim test drive. que amenizou a pandemia, a gente já saiu pro nosso apartamento e bacana. ficou junto. Só Massa. que isso é o quê? O que que acontece quando uma coisa dessa acontece? A gente já começou a viver uma união estável sem estar planejado para aquilo. Porque a Olha. gente foi obrigado, morar junto não é requisito para união Claro. estável, mas é um forte indício, né? De que você tá começando a ter uma conjunção de vida ali, que é a convivência pública, duradoura, com o intuito de constituir família, que é Claro. o que é a união estável, uma coisa muito subjetiva. Então, a gente precisou pensar nisso. Ok, agora a gente tá desde 2020 morando junto, dividindo uma vida, comprando móveis juntos. A gente tem que regularizar isso. Então, Sim, foi sim. aí que a gente pensou e já fez, na época, um contrato particular, já fez ali qual era o regime de bens, o misto que a gente escolheu de misturar. E foi aí que a gente começou a pensar na vida dois. Mas porque eu sou advogada de família. Exato. A maioria dos meus amigos que se juntou não Não. fez isso. Não faria, né? Não fez. Até hoje se perguntando. E partindo desse pressuposto, para quem está nos ouvindo, o que vocês poderiam aconselhar? Porque a pessoa nasce, casa e morre. Não é morre pelo casamento, não é isso não, mas no sentido geral da coisa, né? Sim. Ninguém casa primeiro de nascer e vice-versa. A pessoa está pensando em casar, está começando um namoro e ali acredita que aquilo vai prosperar, né? O que vocês indicariam? Eu procuro vocês e digo assim, gente, a gente está namorando tal, e provavelmente a gente vai casar. Que conselho você daria para esse cliente que chega nesse momento aí pra Olha, vocês? primeiro, chega muito pra gente, olha, doutora, eu quero fazer um contrato de namoro. Porque eu estou Contrato de namorando. Eu estou namorando. Eu falei, olha, já ligou um alerta da advogada. Eu falei, você tem certeza que você tá namorando? Não, veja, eu moro com ela, eu até assinei um documento e consegui colocar ela no plano de saúde lá da empresa. Eu Começou falei, o peraí, problema. como assim? O Consegui contrato colocar... de namoro seria para tentar desconstituir qualquer vínculo, né? Exatamente. Só que ele não desconstitui uma situação de fato. Que já existe. É, claro, porque Então, existem as provas, né? estável. e são os requisitos. A união estável é diferente do casamento, que é algo solene, que realmente precisa ter uma formalização diferente. A união estável não. Desde que existam esses requisitos, né, da união estável, ela existe. Quais são os Não requisitos existe. da união estável? Ela tem que ser uma união duradoura, tem que ser contínua, tem que ter publicidade e a intenção de constituir família. E aí essa questão de constituir a família que as pessoas pensam, tá, É então, subjetivo, né? tem que ter filho? Não. Não é, filho. Tem que morar junto? Não. Então, assim, são requisitos que você pensa, bom, mas e aí? Se não tem que morar junto, não tem que ter filho, como é que eu vou Ó, ter ou não uma Qual é a família? prova que é sempre com o cliente? Como é que eu vou... Tá, mas como é que eu sei que isso aqui é Sabe. união estável? Seguinte, se eu chamar o porteiro do prédio de vocês, colocar ele aqui na audiência agora e perguntar, e aí esse casal no dia a dia, vocês comentavam deles, o que eles são? O que ele é? Ah, marido e mulher. É união estável. Quem Exato. vai definir num processo, e por A isso que a maneira. gente A planeja. visão do terceiro. Exato. Exato. Mas é por isso Que que a gente bacana, planeja, né? para o casal O poder voto. escolher o que eles Claro, são. Porque se eles não escolhem o que eles são, quem vai escolher é a sociedade. É a forma como a sociedade enxerga, porque a gente vai ter que ir para um processo judicial brigar para isso. E as testemunhas que vão ser trazidas que vão dizer. E Fora as além, provas documentais. Como o Thaís falou, questão de plano de saúde é fortíssima. e além da lei, né? Porque no caso, as pessoas de fora decidiram por você e a lei já determinou qual é o seu regime de bens. Então, você passou por esse momento todo com um regime de bens sem saber que já estava sendo aplicado, implementado um regime de Aí bens. financiou imóvel, e aí comprou, Tudo. financiou o veículo, e aí é tudo dos dois. E começa aquela conversa. Tá, mas e aí? Então, aquele apartamento que eu comprei, mas eu quero só regularizar a união estável a partir de agora, doutora. Vamos lá, tudo bem. Concordo com a senhora de que a gente, né, tem uma união estável, mas vamos regularizar daqui pra frente.
Falei, bom, mas não é bem assim. Você decidiu só regularizar agora. Mas todo esse tempo Todo o patrimônio comprou. que você adquiriu, mesmo financiado, vai entrar, porque a gente vai falar do regime que é o regime legal no Brasil, que é o da comunhão parcial de bens. Aí a gente ouve as questões da lancha. Ó, a lancha ficou pra quem e tal, aquela coisa toda, né? Jatinho de Virgínia. O jatinho e tal. jatinho. E aí, se eu tenho uma situação da seguinte forma, eu tenho uma pessoa que mora sozinha, independente de ser homem ou mulher, e aí, de repente, uma mulher. Aí o namorado vai na casa dela, sei lá, 3 vezes por semana, dorme lá. Então, como é que funciona isso? Essas idas... Aí o porteiro diz assim, não, ele trabalha, sei lá, por turno, ou ele só dorme aqui. Como é que funciona Isso isso? acontece bastante. É até interessante você trazer esse ponto, porque os contratos de namoro que a gente faz são justamente para pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas que já tiveram relacionamento, já provavelmente vivenciaram um divórcio, uma dissolução de união estável, já constituíram patrimônio, às vezes já têm filhos, e cada um está na sua casa. Se veem, algumas vezes na semana, mas eles estão ali muito cientes de que o que eles têm é um namoro. Eles não têm uma intenção de constituir uma vida, um patrimônio, nada juntos. Então, essa questão de ir um na casa do outro não necessariamente vai indicar que eles têm. Porque realmente depende de todas as circunstâncias. Aí a gente vai falar sobre essas provas que muitas vezes estão no íntimo, né? A gente vai ter que ver o que tem ali, as conversas que estavam tendo, até com terceiros, pessoas envolvidas ali naquele núcleo familiar. Que é isso que vai realmente Na verdade, determinar. ao longo da convivência, são provas, né? Existem as Tudo. provas de conversa, do WhatsApp, né? Exatamente. Por isso que Tudo quem coisa, anda né? com advogado já sabe, tudo é prova. Eu falo, ó, registra. E assim, acho que o mais importante para qualquer pessoa que está com a mínima dúvida é passar por uma consultoria com um advogado especialista primeiro, porque é nesse momento que, trazendo o contexto completo, a gente consegue entender se é de fato um namoro e se é um namoro de uma pessoa que, por exemplo, o que acontece muito também com contrato de namoro, uma pessoa que a família tem uma holding. E aí a família tem uma holding e a família tem esse acordo ali parasocial entre a própria família de que todo mundo que entra... Claro que você não pode obrigar a pessoa, mas existe esse acordo da família que é muito abastada, que tem muito patrimônio. Que todo mundo que entrar naquela holding vai fazer um contrato de namoro para pelo menos proteger, ter uma proteção a mais. Sim. Porque muita gente fala, inclusive aqui na Bahia tem crescido muito, é o estado que mais tem crescido a procura de contratos de namoro. É mesmo? Foi uma De notícia registro recente de alguns dos disso, não cartórios foi? daqui. O que eu ia falar agora? Eu fui Contrato de de namoro, namoro. que você disse que na Bahia... Não, tá? sim, a proteção A que ele proteção traz, das holds. exato, para famílias que têm muito patrimônio, é uma proteção, ele é válido. Só que ele não vai ser válido, que as pessoas tentam desconstituir ele, falando, mas ele não vai anular uma união estável. Óbvio que não, é por isso que você passa por uma consultoria com um advogado, para esse advogado entender se é uma união estável ou se é de fato só um namoro, porque o namoro não tem efeitos patrimoniais. Aí, Vivi, então reconhece a união estável e escolhe separação de bens. Atualmente, ok, se dissolver a união estável, nenhum dos dois vai ter direito a nada. Mas se falecer, um é herdeiro do outro. Isso pode Sim. ser uma coisa que eles dois não querem, que a família não quer, que não faz sentido. Então, por isso que o planejamento tem que olhar para o todo, não só para o direito de família, mas também para o direito sucessório, para a gente entender como é que vai ser essa configuração. E aí pode fazer sentido ter um contrato de namoro com a cláusula para revisar ano após ano. E aí, ano após ano, a gente vê isso aqui virou uma união estável, continua sendo um namoro. Porque se virou uma união estável, aí sim é melhor fazer, então, um contrato particular de união estável, então, uma escritura pública de união estável, para a gente escolher um regime de separação e, a partir daqui, somente ser herdeiro, que vai mudar provavelmente aí com o novo Código Civil, né? Que vai tirar o Sim, cônjuge, sim, companheiro claro. de herdeiro necessário. Aí, voltando, eu tô naquele momento do namoro que provavelmente vai evoluir para casamento. O que eu faço agora? Aí é exatamente o que o Viviane falou. Você tem que procurar um advogado, porque neste momento é quando o casal pensa, ó, ok, já trabalhamos, cada um tá começando a constituir um patrimônio e agora a gente quer entender. A gente juntos vamos construir algo ou a gente vai preferir ter uma certa autonomia, que é o que de fato empresários, autônomos, enfim, acabam preferindo, porque com o regime de bens, né, hoje em dia a gente tem de maneira muito simplória, né, porque é muita coisa, mas de maneira muito simplória a gente tem 5 regimes de bens na nossa lei. Então a gente Quais tem, são eles? a gente tem o regime da comunhão parcial, que é o legal, ou seja, não escolheu nada, é esse que vai O aplicar. legal que você quer dizer é ninguém escolheu Ninguém nada, escolheu. ninguém disse nada, vai A esse. maioria dos É brasileiros isso, é é esse isso. aí. A Nem imensa sabe maioria é que esse. existe. Não, Casamos. foi no cartório, o cartório nem falou nada, me casei, foi esse aí que escolheu, que aplicado, né? Comunhão Sim. parcial, comunhão universal,
que antes, lá mais antigos, né? As pessoas vão lembrar que eram o legal, ou seja, você se casava, ia lá, era tudo dos cônjuges, juntava e virava uma coisa só. Sim. E a gente tem o da separação convencional, que hoje é o mais aplicado. A gente tem separação obrigatória, que o próprio nome já diz, é obrigatória. Ela é aplicada em casos muito específicos e apenas quando existem esses requisitos. Então, você não pode escolher. E um último, que assim, vai cair em desuso, inclusive agora com a reforma do Código Civil, que é a participação final nos aquestos. Até o nome é complicado de Complicado. entender. Já pensou? Eu estou casado na participação final dos aquestos. Exatamente. O que Que loucura, é isso? Né? Mas é uma mistura de dois regimes. Enquanto você está casado, é um regime da comunhão, e no momento que você. De separação, perdão. E no momento da separação, você olha, vamos ver o que a gente adquiriu e a gente vai separar esses aquestos, que são esses bens adquiridos onerosamente, né? Que é comprar. Só que é um regime que dá muito mais margem para fraude, é um É. regime que dá muito mais complexidade para confusão. finalizar, trazer contador e etc. Muita E confusão. quase ninguém opta por ele, né? Não existe. Quando Nem sabe que existe, né, na verdade. Né? Alguns, acho que talvez por uma falta de orientação, aplicavam esse regime porque parecia que ele dava uma maior autonomia. E de fato, né, no momento do casamento, você vai ter ali a separação, então você vai ter aquela autonomia. Mas não fazia Mas na hora da sentido no separação- momento de separar, que é aí que dava a confusão. Então, por isso que hoje acaba sendo mais utilizado da separação convencional, que é aquele que o casal, de fato, pode chegar e, olha, quero escolher esse regime. Então, o que a gente orienta? Ok, vamos entender quais são os regimes que existem. Normalmente, os casais chegam no escritório, ou, né, o cônjuge, enfim, né, aquela pessoa ali, chega um específico já querendo saber, nem sempre são os dois. E a gente fala, já consigo entender diante do seu relato que talvez caiba esse regime de bens. Só que é a grande questão. Não precisa ser um regime sozinho. Não é, eu escolhi esse aqui, então é tudo, para todo o patrimônio que eu adquiri daqui para frente, é essa a regra, como por exemplo, no regime da separação. Então, daqui para frente, doutora, se a gente comprar um patrimônio, né, comprarmos um apartamento, um carro, enfim, eu compro, ela compra e a gente se divorcia e cada um fica com o seu. E a gente não pode constituir nada junto, porque os casais se perguntam, né, isso. Poxa, a gente não Claro, pode construir total. nada junto. Eu adoraria ter essa autonomia, mas eu gostaria de ter alguma coisa em conjunto. E a gente fala, não, a gente pode sim determinar. E é aí que entra um instrumento que a gente chama de pacto antinupcial, ou então uma escritura, né, porque é dentro da união estável, que são essas duas formas, né, de formalizar um relacionamento, que você vai optar por colocar. Ok. Aqui é que destrincha, que a gente abre o papel e a gente senta. Então, vamos lá discutir. Porque são os desejos. Como é que seria esse pacto antinupcial? Chega um casal aí no escritório de vocês. Como é que você aplica esse pacto? Como é que vocês conversam sobre isso? Então, quer falar? Fale. Não, eu falo assim, depende do casal. Tem casais que eles já conversaram Eles já muito sabem o que sobre, já sabem o que querem, já chegam querendo uma consulta para validar aquilo. Tem casais que querem entender do zero, tem casais que não vêm juntos. Por quê? Depois que a gente fecha um contrato, por exemplo, fez uma consulta ali com um dos dois, o outro conversou e tal, e a gente vai conversar sobre isso. Tem casais que dá pra gente fazer uma reunião com os dois e já definir tudo. Tem casais que é melhor fazer outro, e depois a gente sugerir as coisas, porque talvez eles não estejam os dois tão na mesma página sobre fazer Sintonia. aquilo. Eles entendem que é importante, mas é mais difícil para uns casais do que para outros falar sobre isso. Minha opinião pessoal, não deveria ser difícil para você falar sobre dinheiro e sobre patrimônio com a pessoa que você está fazendo um contrato de passar a vida juntos. Então é uma coisa a se pensar e trazer uma leveza para isso, porque quando a gente fala de pacto antinupcial, a gente não tá só pensando, deixa eu proteger o meu patrimônio. A gente também tá tendo um ato de carinho com o outro, de falar, eu estou determinando qual é o regime de bens, para que lá na frente, se eu falecer e eu não estiver mais aqui, para você não ter que brigar num processo com filhos de um relacionamento anterior, então com meus pais que ainda estão vivos, para você não ter que brigar, né, na questão do Código Civil atual, em que o cônjuge ainda é herdeiro concorrendo, mas para você não ter que brigar porque a gente define um regime de bens, então vai ficar assim, assado para você. Até porque a gente define um regime de bens para a sucessão, né? O regime de bens que é o principal que a gente escolhe é o que vai realmente trazer ali como é que vai ser a divisão patrimonial numa sucessão também. Porque quando a gente fala de regime misto, não é regime misto que a gente coloca. A gente escolhe o regime de bens Exato. e a gente traz, por exemplo, incomunicabilidade de bens específicos em cláusulas específicas. Inclusive, foi o que eu fiz no meu relacionamento. É um bem que já existia anteriormente? Vou dar o seria, exemplo né? do meu relacionamento que vai ficar fácil para entender. Dá Por pra exemplo, ilustrar. a gente tem comunhão parcial... Os 5 apartamentos que você tinha no patrimônio. Não. A gente tem comunhão parcial de bens, assim, tudo, eu entendo que tudo que tá na minha pessoa física e na pessoa física dele é construção nossa. A gente tava junto há muito tempo, eu não tinha nada quando conheci ele também não. Então, a gente
constrói juntos. Só que a empresa, eu entendo que é uma coisa minha. Eu tenho 2 empresas, uma de infoprodutos e uma de advocacia. Ele também tem uma empresa de venda de carnes, de boutique de carnes. Eu entendo que eu não entro nada. Opa, churrasco já tá É isso aí, combinado. é isso aí. Delicioso. Eu entendo que eu não entro em nada no negócio dele. Assim como ele não entra em nada no meu negócio. Então, não é justo que, por exemplo, com a reforma do Código Civil, a valorização das cotas da empresa ao longo do relacionamento vai passar, provavelmente, a entrar na divisão de bens. Não é justo que ele tenha a valorização da minha empresa. O que eu tirar para minha pessoa física, ok, mas na empresa tem outras pessoas envolvidas. Sim, claro. Então, a gente separou, a gente colocou incomunicabilidade no CNPJ, descreveu quais são, falou tudo direitinho, tanto do que foi integralizado ao longo do relacionamento também não vai entrar. Nem você entra na carne de ouro Nem que eu ele entro vender. na carne dele, entendeu? Mas na pessoa física é tudo nosso. Carro, casa, tudo nosso. E Entende? aí, Precisa partindo desse conversar. pressuposto, existe algo que você diga assim, olha, eu vou casar. Existe um regime melhor? Nossa, essa é a Essa é uma pergunta pergunta que eu acho que top. todo mundo vai. Melhor O que pra é quem? Pra quem? O que é Exatamente. que eu faço? Eu caso, eu No acho regime que da eu, comunhão. tipo assim, eu não sendo advogado, participação final, não, esse eu não quero saber não. O restante, esse é o único que eu O que eu elimino. posso dizer, com base na nossa experiência, nos planejamentos que a gente faz no escritório, é que, de fato, essa questão que eu havia comentado, querendo uma autonomia, porque, de fato, você tem em empresas, de fato, um regime da separação convencional lhe dá essa autonomia. Por que dá autonomia? Porque nos outros regimes da comunhão, você precisa de uma coisa chamada outorga uxore, esse nome lindo, que se chama... Outorga uxore. Que se chama o quê? Traduza, doutor. Que é literalmente uma autorização. Então, quando você quer vender um patrimônio, quando você quer fazer a doação, que é a disposição, você precisa da autorização. Seu cônjuge tem que ir lá e assinar. Olha, eu também estou autorizando a venda desse patrimônio. Olha, eu também estou autorizando a doação. Quando você está no regime da separação, você tem uma autonomia. E muitas vezes você não precisa assinar como avalista, aquelas coisas assim que tem que assinar, né? Em alguns Até porque se existir empréstimos. um débito também, Vai. tem que pensar nisso, né? Como Tudo, Vivi falou, né? exatamente. Você tem que pensar que não apenas, né, o bônus, mas o ônus Não, também. já teve um pacto que a Você gente fez que o participou. objetivo era esse. Ela sabia Mas você que... casa com uma pessoa Não, perdulária. ela sabe sabia, que não veja mexe, só, olha né? que interessante, ela sabia que a empresa dele, que é uma empresa de pizzas, ele tinha uma empresa que tinha um funcionário contratado que ela sabia que era uma bomba relógio que ia ter um processo trabalhista. E aí, se antecipando com relação a isso, quando eles foram casar, a gente colocou justamente a empresa e as dívidas da empresa, toda consequentemente, na certeza. separação de bens, porque era uma Pra empresa não pequena. comunicar. Exato. Tranquilamente, aquela dívida trabalhista poderia, já que se confundia o patrimônio da pessoa física com a jurídica, podia ter uma desconsideração da personalidade. Muito facilmente. Principalmente chegar que a no maior parte dos patrimônio- empresários mistura tudo, né? Sim. Chegar no patrimônio do sócio e chegar no patrimônio da cônjuge. Ela não É. queria isso de jeito nenhum. E aí a gente conseguiu separar justamente a empresa e colocar o restante lá na comunhão. não foi? Exato. É isso, porque quando a gente vai falar sobre o regime da separação, até dependendo do que você for fazer ali, o empresário vai olhar, tipo, não, realmente, a personalidade jurídica da empresa, a empresa tá ali, não tem por que atingir do sócio. Mas até você comprovar que realmente, né, houve aquela confusão patrimonial, e aí você chegar num patrimônio que também pertence à cônjuge e falar, meu Deus do céu, quando você vê, já tá lá, bloqueou, penhorou o patrimônio. E aí você vai ter que dizer, chegar lá. Então, assim, é uma confusão, de fato, é um desgaste emocional, é um desgaste financeiro. Então, se eu pudesse trazer uma regra, né, pudesse trazer aqui uma sugestão, de fato, ok. Se você tem, de fato, atividades, talvez, que gerem risco, atividades que exijam, de fato, uma maior autonomia, o regime da separação vai lhe dar. Ou Isso. seja, não existe um melhor, mas existe um mais adequado para Adequado. cada caso. Exatamente. E essa questão também de... A Vivi estava falando o seguinte, não, mas eu não quero pensar nisso, nessa proteção. Também não é uma coisa cultural do tipo assim, você vai no advogado, por que você procurou advogado se a gente vai casar? Você já está pensando em separar? Não existe, Exato. Mas não aí existe muito a aquela quebra cultura? de objeção é justamente essa, que eu passo para o meu cliente. Eu Porque estou te perguntando isso porque culturalmente, por que que a Sim. cultura, na minha cabeça, Sim. porque eu vejo isso acontecer muito na Itália, eu vejo isso acontecer muito em Portugal, mas no Brasil parece que é uma coisa, né? Exato, mas é justamente por isso que as pessoas têm a ideia de que o pacto é para proteger só do fim do casamento pelo divórcio. E a gente esquece que o casamento aí sempre vai terminar. Seja pelo divórcio, Pela morte, seja né? pelo inventário. É. E se for pelo inventário, o regime de bens escolhido protege a pessoa que não está querendo fazer o pacto antinupcial.
Então, isso geralmente um dos dois só procura, preocupado. E eu falo, ele, poxa, mas como é que eu abordo isso com ela? Como é que eu abordo isso com ele? Eu falo, Porque deve ser explique difícil, né? isso. Porque Sim. o outro, às vezes, não. Você quer casar mesmo? Exato. Para quem não conversou com o outro, inclusive, o processo de tomada de decisão é maior. A gente tem todo um Demora. fluxo comercial em que a gente aborda, né, o cliente ou a cliente que nos procurou. Eu vou conversar essa semana. Aham, Eu vou demora um conversar essa pouquinho. semana. E a coisa não acontece. E não vai. E aí existe acontece uma situação constrangedora, de repente os dois chegam lá, mas você percebe que um não tá, olha, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não vou mentir que em alguns momentos já surgiu Tipo, assim. não é pra que gente eu tá aqui. sabia que não tava, mas assim, olha, não sei. Quem procurou foi ele ou foi ela. Eu tô aqui só de telespectadora. E aí, ok. E aí vai da gente também conseguir deixar mais à vontade, a mostrar gente que é vai uma coisa para explicando. proteger os dois, que Importante, os né? dois têm que estar ali justamente para os dois estarem cientes de tudo, que não é um lado só, né? Inclusive, São é os dois uma lados. missão nossa, é um valor nosso. Qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de organização patrimonial envolvendo, né, o casal, obrigatoriamente os dois precisam estar presentes. Sim. Então, se vai Claro. comunicar é em grupo ou Grupo são de os WhatsApp. dois, toda a comunicação, tudo é feito para os dois, porque, óbvio, é o nosso escritório dizendo para vocês, estamos orientando ambos, são os dois. Sim, claro. Mesmo que um tenha inicialmente procurado, que acontece também, mas são os dois que precisam saber e estar bem informados. Na grande maioria, os dois procuram ou é unilateral e depois vai encaixando? A maioria é unilateral. É isso, vem Maioria um, né? Vem um, É. fala, e aí às Oh, é vezes vem os dois importante. para consulta, às vezes vem um só, aí Exato. varia É. bastante. Mas normalmente é um que vem, procura e que É. diz, olha, estamos pensando em. E assim, regra geral é mais homem. Exato. É mais o homem que procura. É mesmo? É. Se a coisa é meio complicada em um país, vamos botar pimenta nisso aí. Ah, Vamos pegar agora uma situação seguinte. Uma pessoa está pensando em casar com a outra, mas ela é brasileira, o outro é italiano, é português, ou alemão, holandês. Como é que funciona essas famílias em países diferentes que de repente casam no exterior? Eu ouço muito, porque por a gente fazer muito direito internacional e tributário, que a pessoa diz assim, olha, eu casei na Itália, mas eu não quero que o Brasil saiba. Tem muito essa mística, como se ela pudesse casar na Itália, casar no Brasil. Não, vou separar e não vou avisar nada ao Brasil, eu vou casar na Holanda agora. De Um monte de maneira- casamento. E sem precisar avisar o Brasil. Como é que funciona esse tipo de casamento? Vamos colocar assim, em nações diferentes. Uma família que, por exemplo, um brasileiro que casa com a italiana. esse Né? brasileiro vai pra Itália, É. casa Esse lá com a brasileiro italiana. vai lá, casam, tem filhos e de repente acontece o divórcio. O que essa pessoa E aí deve ele volta fazer? pro Brasil. E volta pro Brasil. E aí quer casar de novo. E aí quer casar de novo. Achou E aí o diz amor. assim, não, eu já separei na Itália, esquece. tudo certo. Tá tudo certo. Como é que Não funciona tá isso? tudo certo. Não Não tá tá nem, tudo nem certo. perto de estar tudo certo. É mesmo. Inclusive, ontem, uma cliente procurou a gente porque ela casou, o marido dela já faleceu, ela divorciou, foi na Alemanha, o marido dela faleceu, só que o que acontece? Ela quer vender um imóvel aqui no Brasil, só que ela não está conseguindo vender o imóvel justamente por conta de algum problema relacionado a isso, porque não foi registrado o casamento aqui. Então, esse registro precisa, o casamento e o divórcio, né? Então, esse Ou casamento seja, ela e o casou divórcio- na Alemanha, Ela casou na Alemanha, divorciou na Alemanha, voltou pro Brasil, tá tentando vender um imóvel e não tá conseguindo. o imóvel no Brasil. Isso. E não tá conseguindo. Porque Entendeu? justamente essa ausência do registro do casamento lá, porque foi durante o casamento Sim. que houve a aquisição do patrimônio. Hum. Então, a ausência Seria em desse, tese, né? desse registro impede que ela possa fazer essa disposição. Na Então, verdade, assim, não pelo foi nem menos- durante o casamento. Ah. Ela casou, divorciou, ele faleceu. Ela tem uns 3 anos já divorciada e ela comprou depois. Só que como ela não registrou no Brasil, o Brasil não tá permitindo que ela faça a venda, porque ela tinha que ter feito o registro do período aqui. O Brasil não tem nenhuma informação sobre Nada. isso. Sim, Foi não isso que ela me sabe. explicou ontem. E o que é que faz numa situação dessa? Nesse caso que tem filhos, que você mencionou do exemplo, tem que ser pelo STJ. A gente vai pedir uma homologação para depois a gente levar para o registro civil para a gente registrar esse casamento e esse divórcio. Para que essa pessoa possa E tem que casar de comprovar novo. que ele morreu, né? O óbito. Exato, É, exato. nesse Nesse caso caso, dele, sim. sim. É que agora eu já tinha botado pro seu exemplo do que teve filhos, porque aí Certo. teria que ser pelo STJ. Agora, se a pessoa não teve bens, nem filhos que foram, nem bens partilhados, nem Eu filhos. não botei nem tanta pimenta, eu não botei nem filho, mas... Exato. Se não tendo Se não filho, teve filhos é. nem bens, dá pra ser direto pelo registro civil. Agora, se teve bens ou filhos. Faz direto no cartório. Isso. Sim. Não precisa nem de advogado, mas é interessante ter um acompanhamento Claro. porque tem a parte do apostilamento, da tradução, pra ver se tá tudo direitinho. E essa é a Porque- parte mais difícil. Exato, porque às vezes uma pessoa que traduz de uma maneira errada ou traduz de uma maneira muito Sim, ao pé da claro, letra é muito causa um importante. grande problema. É. A gente já viu isso na prática, de caso de traduzir uma coisa como provisório e não era provisório A exatamente. gente fala estava muito com os escrito clientes. ali. A gente pode traduzir,
Eu disse, pode, mas contanto que você confie no tradutor. É Não isso. seja um Exato. tradutor que coloque lá na IA ou então no Exatamente. Google apenas Translate. E aí o É trava a no tradução cartório. e o documento, porque você tem que saber exatamente qual documento você vai solicitar. Porque os advogados que estão acostumados, talvez, aqui, temos uma sentença aqui no Brasil, a gente pegou, tá lá escrito que divorciou, teve bens, teve filhos, enfim, levou. No exterior, você bem sabe também, né? Na Claro. Itália, a gente vai ter alguns documentos, uns formatos diferentes. Então, esse, por exemplo, o Vivian estava mencionando, a gente vai ter lá uma palavra, né? Um acordo que está escrito, olha, se divorciaram. Mas onde é que está escrito que não teve filhos? Onde é que está escrito que não teve patrimônio? Porque é só assim que a gente consegue levar para o cartório. Caso contrário, o cartório vai dizer, olha, eu não tenho como fazer a averbação desse divórcio aqui, vocês vão ter que ir para o STJ. E Isso aproveitando que a custa gente muito está mais. E aproveitando que a gente está falando da parte de consultoria, né? Que a pessoa tem que se preparar para casar. E naquela primeira pergunta que eu fiz a vocês, uma pessoa é brasileira, a outra é italiana ou alemã, e eles querem casar. Se chega no escritório de vocês essa situação, o que vocês aconselham? Casa na Itália, casa na Alemanha, casa no Brasil? E inclusive o casamento pode ser feito, inclusive, até pela distância, né? Através por procuração, né? O que vocês aconselhariam nesse caso? Eu acho que depende muito bem do que eles têm de interesse. Porque, assim, a gente tem pessoas que vão para um outro país e querem se casar. Então, por exemplo, a gente tem clientes no Canadá, clientes na Alemanha, enfim, vão para lá porque querem constituir uma família lá, um patrimônio lá. Então, precisa compreender neste planejamento onde é que estão os benefícios fiscais, os benefícios financeiros de abrir uma empresa, talvez, lá, de constituir uma família lá. Agora, olhando para o Brasil, né, como você havia mencionado, casamento é casamento em qualquer lugar. Então, assim, independentemente de optar por constituir uma família na Alemanha, uma família no Canadá, ou, enfim, casar, né, no Brasil, é casamento em qualquer lugar. Mas, onde você vai, de fato, constituir, né, um patrimônio, uma vida, aí vai depender dos seus interesses. Então, precisa entender o que aquele país ali pode te oferecer, né, de benefícios, mas saber que, se, por exemplo, você quiser manter raízes no país, por exemplo, aqui no Brasil, existem pessoas, a gente tem clientes, por exemplo, a gente faz muito serviço de legalização, exclusivamente Legalização de estrangeiro. de documentos, na verdade, não de documentos. Porque, assim, Ok. a gente tem clientes que foram para outro país e se casaram com um estrangeiro, por exemplo, um cliente que se casou no Canadá. E tem documentos, né, dos filhos que nasceram e foram registrados no consulado. Então, são brasileiros. Mas aquela certidão bonitinha brasileira, né, que a gente Sim. que nasce no Brasil tem, Sim. não é a mesma certidão que eles têm. Sim, E não aí, é mesmo. exato. Então, aí- Inclusive, eles acham estranho. Na Itália mesmo, Exato. pra que Eles escrever tanto? brasileira. Porque a gente pega de inteiro teor, né? exato. Para que escrever tanto? Inclusive, tem situações que a gente pega, até para quem não sabe, o casamento tem que ter publicidade, né? A gente pegou Sim. certidões, por exemplo, casou-se em determinada data na igreja tal, de portas e janelas abertas. Para dizer, olha, podia entrar qualquer um e dizer, eu sou contra esse casamento, coisa que a gente vê em novela, né? E existe isso, porque tanto é que eu explico pro pessoal que vai se casar. Gente, tem uma coisa chamada edital de proclamas. São 15 dias, mas assim, ó, 15 dias que o cartório obrigatoriamente tem que ficar parado e dizer que vai publicar um edital que ninguém vai ver, mas que precisa existir. Para, de fato, alguém, se Dá houver um essa possibilidade, impedimento, de ir lá e dizer, olha, eu reconheço ali um impedimento para esse casamento. Mas que a gente sabe que não. Então, essa questão, né, no exterior, de legalização, enfim, de documentos, a gente traz. E são pessoas que querem esse tipo de serviço porque querem manter um certo vínculo com o país, né, com o Brasil. Então, tudo vai depender de quais são os interesses. Por isso que a gente fala que é uma advocacia muito personalizada. Sim. Por conta disso. A E aí boutique, isso né, que a gente liga, fala, né? Exato. isso liga até com o que a gente estava conversando antes do podcast, mas a questão dos filhos que nascem lá, mas que são brasileiros, que têm a certidão e que o nome, às vezes, acaba Exato. seguindo uma questão do país, né, onde nasceu. Aquela Exato. situação que a gente estava conversando, que Sim. também é um tipo de situação que acaba vindo de famílias, né, internacionais. Sim. E que querem E manter. a gente, na verdade, assim, eles não querem manter esse nome justamente porque a vida deles é lá. Sim. E eles se sentem meio que excluídos Estranhos. do sentido, assim, da questão cultural. Porque Sim. o nome é sempre vindo do pai, nunca da mãe. É. Então, de repente, vem um brasileiro lá com o nome. Inclusive, meu médico de família, lá da Itália, brinca o seguinte, diz assim, tá, esses seus clientes têm que ter uma carteira de identidade desse tamanho.
para caber os nomes todos. João, não sei o quê. Por quê? Porque lá só é um nome e um sobrenome. Sim, Esse sobrenome sempre vem do pai. E aí vai o brasileiro lá com 4 sobrenomes. Silva, Souza, Santo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu mesmo já expliquei para juiz. E assim, o pessoal fica abismado. E a Mas gente peraí. pede, aqui a gente já pediu, inclusive, no Japão, que era algo que eu, obviamente, fui conhecendo na advocacia, né? Um país que eu nunca visitei, não conhecia da cultura, mas fui compreendendo que justamente um dos filhos dessa pessoa não tinha o sobrenome dela. E a outra pessoa, o outro filho tinha. E aí, lá, se eu não me engano, é o último sobrenome que é aquele que a pessoa é chamada. Como aqui no Brasil, que costumam, né, falar, o meu sobrenome, na verdade, é Thaís Charles Matheus Santos. E por falar em nomes, santos, tal, quando um casal brasileiro, de repente, viaja, vai para fora, né? E de repente eles se divorciam. E tem uma criança ou algumas crianças ali envolvidas. Então um volta para o Brasil, o outro fica na Itália, ou vai para Portugal, ou vai para a Holanda. Como é que fica essa guarda? Como é que ficam essas crianças? Como é que fica essa conjuntura familiar? É complicado, né? Mas o advogado sempre vai falar, depende. Porque vai depender da situação. Mas assim, regra geral, que é que a gente precisa observar. Essa criança, ela ficou morando com eles 10 anos, 5, 10 anos na Itália, por exemplo, e um dos dois voltou. Será que a gente sempre vai pensar no melhor interesse da criança. Então, será que ela não está mais habituada já com a vida na Itália? Será que ela não tem melhores oportunidades lá do que aqui no Brasil? Qual era o genitor que estava mais presente no dia a dia dela, nos cuidados dela? É o que vai ficar lá? É o que vai voltar? Então, é isso que vai ser levado em consideração pelo juiz. Até mesmo quando acontece o contrário, eles não estão lá fora, eles estão no Brasil e um dos dois precisa sair do Brasil. Acontece muito de, por exemplo, a mãe conseguiu uma oportunidade em Portugal para trabalhar e sempre moraram, a criança tem 10 anos e sempre moraram aqui no Brasil. Como que um juiz, já que o pai não aceitou, por exemplo, como que um juiz vai decidir nesse caso com quem que vai ficar a criança? Se ela vai ficar no Brasil, onde ela sempre morou, onde ela tem acesso ao genitor, o pai que vai continuar aqui, ou se ela vai para Portugal com a mãe? Se esse pai, ele convivia 1, 2 vezes na semana, a mãe estava ali todos os dias, cuidando, estando próxima do dia a dia, da rotina daquela criança, ela é uma referência maior para essa criança, digamos assim, cuidados no dia a dia, e ela precisa ir para lá, para uma oportunidade que vai ser boa para a vida da criança também, é muito provável que o juiz decida que essa criança vai poder ir para Portugal junto com a mãe. Então, e se era o contrário, se era o pai que cuidava e ele que foi, também o juiz vai decidir dessa forma. Então, claro que cada caso é um caso, o juiz vai decidir de acordo com as provas que são trazidas, o contexto completo, mas ele sempre vai olhar para o melhor interesse da criança nessa situação. E, em regra, a gente acaba tendo situações em que, sim, existe uma figura, que é aquela figura que é a central para a criança, tanto em relação a cuidados, até para não se mudar. Só que a gente já se deparou, né, temos, né, alguns casos, enfim, que a situação ali está muito dividida. Então, Normalmente essa figura é a materna? sim, Sim. acaba sendo a Normalmente mãe. sim, né? Sim, é essa figura que acaba sendo central, a figura que realmente vai ser onde a criança vai fixar a residência, vai ser para onde a criança vai se mudar ou onde ela vai permanecer, enfim. E aí, de fato, esse genitor, né? Vamos colocar aqui como se o exemplo fosse esse, né? Da genitora se mudando e o genitor, por exemplo, ficando no Brasil. Daí vem a grande questão. Tudo bem, definimos que o lar da criança vai ser com a genitora, por exemplo, em Portugal. E esse pai que recebe em real, que vai ter que pagar a pensão, porque sim, ele tem que contribuir, de fato, né, com as Porque a despesas criança da está criança. morando lá. Em euro. Exatamente, ela está Despesa em morando euro. em euro. E Apesar que aí? Portugal é mais barato que o Brasil, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos Sim, falar Mas da ligação. ainda, imagine, Sim. ainda assim, né? Essa mãe provavelmente também está indo lá por questões, né, realmente profissionais. Então, ela está indo porque talvez Tá. tenha tido uma oportunidade. E aí você vai olhar, pronto, entramos com uma ação de alimentos, ou até um acordo, né, de alimentos, para entender o quanto que ele precisa contribuir. E a gente tem uma coisa chamada trinômio, né, de fato ali, para a gente entender, ok, a gente tem a moeda que vai valer, e realmente são 6, 7 vezes mais, dependendo da Sim. situação, Do mas câmbio, a né? capacidade desse pai vai ser pagar. levada em consideração, a necessidade dessa criança e, obviamente, também a capacidade da mãe, que é aquela que está ali também. Então, se a mãe é, por exemplo, a pessoa que está indo para um outro país e tem mais condições do que o genitor, e acontece também. A gente não está falando nem sobre a questão de quantas vezes mais ela vai estar recebendo em euro, mas o simples fato de que ela já recebia, por exemplo, mais, e Certo. está indo para ganhar mais, a gente inevitavelmente vai falar de um pai que não vai ter como contribuir. Ele não vai A contribuição ser vai ser muito Mínima, pequena, né? Mínima, né? Exato, vai ser mínima, porque na hora de converter, realmente vai ser uma coisa que não vai significar tanto lá em euro. Sim. E aí é uma coisa que acontece. Não adianta espernear, não adianta dizer, olha, É uma mas eu opção, queria
ela tá indo pra uma vida melhor. Exato. Enfim, existe o Claro. ônus e o o bônus tem que sopesar isso daí e olhar, bom, realmente vale a pena ir para um outro país, levar minha filha ou meu filho, enfim, para um outro país, e o pai vai pagar o que ele pode. Até porque tem uma Exato. questão de sobrevivência, né, do pai, da mãe, enfim, que precisa dignidade, existir. né? Não Mas adianta. e essa questão da guarda, por exemplo? Porque essa criança ela vai estudar, né? Sim, Então ela vai estudar lá em Portugal, um exemplo em Lisboa. Mas o pai está aqui. sim. Existe a questão da guarda compartilhada, vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe? E se existe essa guarda compartilhada? Exato. Como é que fica essa situação? Porque a criança está na época escolar. Então, lá na Europa, a gente tem as férias em agosto. Sim. Isso. Como é que funciona isso? Para conciliar, né? É, Acaba exato. acontecendo essa pequena confusão também no senso comum de que, nossa, se eu fui para um outro lado do oceano, é impossível que a gente tenha uma guarda Não compartilhada. dá para toda semana e você fica É, no final toda de semana, né? mas não significa Mas é porque isso isso. não é guarda compartilhada. Exato, porque É, senão mas assim, o sistema que nós vemos no Exato, Brasil, não, né? mas isso é o que as Ó, pessoas você fica no pensam frente- que é. Que é. a guarda Sim, compartilhada sim. é dividir a Eu criança fico no no dia de meio. semana, você Não vira- é, não. isso se chama guarda alternada, Sim. porque de fato é dividir, mas dividir mesmo, como se fosse 50-50, essa questão. Mas é uma guarda compartilhada, que você está dividindo responsabilidade. Aproveitando, explica aí para o nosso ouvinte. Sim. Guarda compartilhada, guarda alternada. Qual a diferença? Então, a guarda alternada, ela acaba sendo uma guarda que não é muito usual, justamente porque a gente tem, dependendo da idade da criança, algo que não faz muito sentido para a rotina dela. Para algumas fazem, tá? Então aqui a gente não pode generalizar. Claro, claro. Mas cada um. ficar uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, às vezes ela perde a referência de, ok, qual é o meu lar? Para onde eu vou? Onde é meu quarto? É uma Exato. alternância muito grande Exato. do dia a dia, né? Porque cada Sim. casa é diferente. Claro. Então não faz sentido muito para a rotina dela, principalmente para as crianças, né? Que de fato crianças, mas adolescentes talvez até possa Sim, tem uma acontecer. autonomia maior. Exato. Mas aí na guarda compartilhada, que uma coisa é guarda, outra coisa é convivência. São termos que fazem diferença Claro. porque os clientes vêm e nos perguntam: não, mas não dá para ser guarda, eu quero guarda unilateral. Só que a guarda unilateral significa que apenas você vai tomar essas decisões. E não é sempre o que acontece. Mesmo que um pai ou uma mãe tenha ido para um outro país, ainda assim o pai ou a mãe que ficou quer fazer parte da vida da criança. Eu quero saber em que escola ela está estudando e quero fazer parte da decisão. Se vai para uma escola que talvez tenha uma religião, né? Porque tem escolas, claro. né, que tem esse vínculo, enfim. Então, você faz parte dessa questão. E aí, a convivência que é uma questão diferente. Porque você vai estabelecer, poxa, eu tenho um direito e gostaria, né, que meu filho também tivesse esse direito de fazer videochamada comigo todos os dias. E a mãe tem que fornecer o celular. Hoje está mais fácil nesse sentido, né? Exato. Hoje em Exatamente. dia a gente tem uma facilidade muito grande de ter a guarda compartilhada em cidades, estados, países diferentes, porque a gente tem a tecnologia a nosso Sim. favor. Então, na pandemia, a gente não se adaptou. Não teve, inclusive, muita demanda sobre isso, de pais, mães que não estavam podendo conviver fisicamente com seus filhos pela questão do perigo mesmo ali que tinha de contaminação, e eles estavam convivendo por videochamada. É a mesma coisa quando a gente fala de pais que estão morando em países diferentes e a criança está com um dos dois. Aí o que é que a gente pode ajustar? Por isso que o acordo sempre vai ser o melhor caminho, porque num acordo a gente pode delimitar, de acordo com a vida dos dois e a particularidade que os dois sabem, que só eles dois sabem, a gente pode delimitar como que vai ser essa guarda, como que vai ser essa convivência. A convivência vai ser por ligação, vai ser por ligação de vídeo, vai ser por qual... A gente tem que deixar tudo muito especificado para evitar briga. Quanto mais especificado, menos briga tem. Porque a gente já teve casos de ver na prática o outro querendo dificultar o Não deixar contato. falar com o pai, não deixar porque o falar celular com a tá mãe. quebrado, tá com defeito. Então, ok, vai ser pelo Google Meet a chamada. E vai ser pelo Google Tem que Meet especificar isso. em tal horário. E É assim, importante. é E importante um em alguns acordo, casos. né? E a gente consegue fazer isso num acordo. Num processo, você acha que o juiz vai chegar e vai dizer que vai ter que ser pelo Google Meet? Ele Não vai fazer vai. uma coisa geral. Então, por General, isso que o acordo sempre é o melhor caminho, principalmente quando a gente está numa configuração tão diferente, mas tão possível. Então, a convivência ela tem que ser estabelecida tanto virtualmente quanto presencialmente. Porque se esse pai tem condição financeira, por exemplo, ele pode passar temporadas nesse lugar, nesse país que essa criança está, e conviver presencialmente com ela também, se ele tem um trabalho remoto que permite isso, ou se ele tem uma condição que permite isso na vida dele. Ele pode também passar as férias, a criança vem nas férias para o Brasil e fica com ele. Então, tudo isso tem que estar determinado, dia, horário, quando começa, quando termina, Tudo escrito. feriado, Sim, tudo por descrito escrito. para não ter briga. A convivência É- é o maior dos problemas. Porque é Exato. o dia a dia. É aquilo ali. Sim. Quem é que pega, quem é que leva, onde é que deixa, quando que vai ser, que horas. Então é realmente Tudo o tem que maior estar problema. especificado. Sim. Esse momento já é o momento do barraco, né? Que a gente falou lá atrás, que era o anti-barraco, vamos tentar evitar a situação. Mas o barraco já aconteceu. É. Tá, vamos lá. E se uma situação, esse barraco está acontecendo no exterior, e uma das peças
é brasileira. Hum. Então, a mãe é brasileira, mora em Portugal, mora com português, quer se separar. O que ela faz? Ela dá entrada lá, mas ela tá com medo de dar entrada lá porque ela não é portuguesa. Sim. Então ela quer vir com o filho pro Brasil. O que ela faz? Com ela morando Está- lá. Está decidida a separar, né? E aí ela quer vir pro Brasil, morar com a família, morar com o filho. O primeiro tem tá que lá. ver onde ela casou. Se ela Aí ela casou quer lá, pegar o filho e dizer assim, não, vou pro Brasil e depois eu providencio mesmo sem a autorização do pai. Como é que funciona isso? Não, aí não dá pra você simplesmente sair. Se eles constituíram, né, casaram-se lá, tiveram um filho lá, ainda que registrado no consulado, seja brasileiro, ela não pode simplesmente sair. Acontece de sair, sim, porque é uma E o que é questão que mesmo acontece? administrativa. Não, e aí vai ser a questão até do país, de qual país a gente está falando da legislação, porque pode ser uma questão de sequestro internacional de criança. Isso aí Exatamente. você vai saber melhor do que a gente, Corte inclusive. de aia, né? Quais são as Exatamente. consequências de uma questão como essa muito graves, né? Ela pode Sim. perder a guarda. Nesse caso, sim. Pode Exato, perder a guarda. de porque, sair de lá. se obviamente ele der entrada na guarda, isso pode configurar um sequestro internacional, né? Isso, aí tem que identificar isso. E aí, quando a gente vai olhar para o divórcio, por exemplo, você falou de um casal. Então, assim, eles se casaram lá e, como a gente já comentou, casou. Tinha que registrar aqui. Mas na tinha que maioria vir não pra cá. registra, né? Exato. Exato, não registra. E aí segue a vida. E aí segue a vida e ela aqui decide se casar com uma outra pessoa, né? Que a gente até comentou. Então, se decidiu casar com outra pessoa aqui e achou que lá já tinha acabado com a vida dela, né? Não tinha mais o que resolver. Inclusive, isso me lembra um caso famoso, que é o caso de Maíra Card e Arthur Aguiar. Porque pra quem não Sim. sabe... Me conta isso. Não, pra quem não sabe, eles não se divorciaram. Porque, na verdade, quando eles foram se divorciar, o juiz determinou que o casamento deles estava sendo anulado. Porque, Ela na ficou bem verdade... caladinha. E ainda disse que ela estava de má fé. Porque ela disse que não sabia que precisava ter registrado. Mas ela casou e ela divorciou do Egil Greto lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Veio pro Brasil, casou com Arthur Aguiar. Só que ela não podia ter casado, crime de bigamia. Ela Porque era era casada casada. já, só Exato. que ela não registrou. Tinha que registrar, Ela não separar. averbou, exato. Eu acredito que eles devem ter tido bens, então tinha que homologar pelo STJ, ela não fez. E aí, como ela não fez, o casamento dela com o Arthur não foi válido. Ok, os dois tinham muita condição financeira, aparentemente não tiveram nenhum problema com relação a isso. Agora, imagina uma pessoa que é um relacionamento que não é tão proporcional financeiramente e um dos dois tem a questão anulada. Construiu 10 anos ali achando que estava construindo junto e, na verdade, não estava. E nesse caso, a gente teria que ir até para uma questão de união estável. Exato. Porque aí a gente conseguiria reconhecer, já que não foi um casamento, que foi uma união estável. E aí imagine que eles regime tenham de se bens. casado no regime de separação de bens. E aí eu falo, então, esse casamento de separação de bens não foi válido, não. Vamos voltar aqui para esses 10 anos, que foi a união estável em comunhão parcial. E aí falou, bom, então tudo que adquiriu não tem essa história de cada um vai pro seu lado, não. Tudo que que construiu, adquiriu, junta tudo. Exatamente, porque dividir era uma no situação meio. de fato e não solene, porque o que era para ser solene não pôde ser, porque teve um casamento que não foi registrado no Brasil. Então, Olha só. estar informal, nem de perto, É, nem de longe, tem é a que melhor registrar. hipótese. Você trouxe aí o exemplo de pessoas famosas. Quais são os outros exemplos que vocês ouvem aí na área de vocês de pessoas famosas? não, um exemplo- E que você, de repente, você chega pro cliente, olha o que aconteceu com fulano. Não, um exemplo bom de falar é que assim. Tá, tem uma parte boa, eu vou deixar a Thaís falar que ela tá mais conhecida do caso. Mas Qual assim, tem a drama? parte boa de Virgínia. Sim. Tem a parte boa e a parte ruim. Eles tiveram um divórcio de flash. Foi assim, uma coisa muito rápida. Por quê? Porque isso eles aí foi muito planejaram. comentado, né? Porque eles Exato, planejaram. porque eles se organizaram. Foi um divórcio que aconteceu, pelo que dizem, né? Porque era realmente sigiloso, mas a gente Claro. sabe que as pessoas conseguem de alguma forma acesso. E aí foi um divórcio que aconteceu em 2 meses, se eu não me engano. São 60 dias. Divórcio em 60 dias é algo fenomenal. Sem filhos, Mas né? com todo esse Não, patrimônio. com Não, filhos filho, né? menores de Com idade. filho. São E 3 patrimônio. filhos. 3 filhos. Um vasto Só que patrimônio. eles fizeram Eu não conheço um essa história. planejamento. É isso, eles fizeram um planejamento e, como a gente estava falando, holding. Sim, constituíram uma holding, existiu uma holding. Se eu não me engano, uma holding dela e dele. Então, já havia essa organização. Cada um tinha uma holding As e cada um cotas. estava com seu patrimônio. Existiu uma historinha, por exemplo, do jatinho, né? O tão famoso jatinho que ela recebeu de presente dele. Mas aí as pessoas curiosas foram procurar enquanto eles estavam lá casados. E aí o jatinho, na verdade, estava na holding dele. E eu falei, como assim? Ele deu de presente, mas não tava. Deu, mas não deu. Deu, mas não deu. Eu Então, assim, achava que era o contrário, achava que ela que tinha dado. foi ela? Ah, não então sei. foi ela ou foi ele? Agora eu não sei mais. Eu também Um não dos sei, dois mas se deu, alguém já tinha. deu. E no final das contas, tava na holding do outro. Então, assim, é presente, não é presente. Inclusive, foi uma discussão que aconteceu à época, porque, de fato, um presente significa o quê? Uma doação. Sim. Se você está dando um presente para a pessoa, você está doando um patrimônio. Só que você não perfectibilizou, você não disse, ok, tô dando, mas você não pega um jatinho
entrega nas mãos da pessoa e esquece, né, de fazer De a fazer a- transferência. A questão Então, formal. Exato, a questão formal. Então, tudo isso, de fato, imagino que não tenha sido discutido, porque foi um divórcio que acabou acontecendo muito rápido. Só Porém, que aconteceu uma reviravolta. Durante o divórcio. Depois do divórcio. Depois do Depois ele divórcio, disse que ela finalizou. estaria ocultando um patrimônio e aí abriu uma sobrepartilha. Exato, que é uma ação que vem depois. E Se ele foi falou, deixado "Opa." algum patrimônio de fora, foi esquecido, é a sobrepartilha. E como Tanto é que em tá divórcio isso? quanto em inventário. Então, supostamente agora estão averiguando se ela não transferiu o patrimônio para, se eu não me engano, a mãe dela, terceiros. Porque, de fato, não, se está no nome de um terceiro, não entra. Parte do pressuposto Claro. de que não é do É do casal. terceiro. Exato. Mas aí a fraude é justamente esse movimento, né? De tirar, Claro. esvaziar o patrimônio que tem ali e colocar. Ela não esvaziou, né? Mas ela Sim, tentou maquiar, que Maquiar alguma talvez. coisa. Tentou, supostamente. Sim. E levando em Claro. consideração esse exemplo, o que vocês poderiam trazer esse exemplo para o cliente, de repente, de vocês? Para tentar evitar que isso aconteça, por Não, exemplo. primeiro a É. parte boa, eles planejaram. E Exato. tudo teria, se não fosse uma questão que, sem acusações, porque a gente não sabe, mas se de fato ela ocultou patrimônio de mau caratismo, se não fosse uma questão dessa, de não ter a boa-fé ali na situação com o ex dela, seria um divórcio que acabaria em tempo recorde no Brasil. Ou seja, então não 60 seria negativo, dias. seria positivo, Não, o né? que eles Seria fizeram um foi exemplo positivo. bom. O problema foi que, aparentemente, ela esvaziou, né? Colocou patrimônio em Alguma nome de coisa, familiares, que é uma coisa que acontece. Um outro caso, inclusive, que a gente pode até falar aqui, Davi Brito e Mani Rego, inclusive Davi conterrâneo aqui de Salvador, né? Exato. Davi que ganhou o Big Brother. Sei que você não está por dentro das fofocas, a gente É. vai te atualizando Vamos lá, aqui. vamos lá. Mas que é essa- conhecido Mas daqui, o caso porque dele pra mim foi tá muito aqui. interessante, Foi o que foi aconteceu. muito comentado, porque ele, durante todo o programa, e a gente volta para a questão da união estável. Exato. Davi, durante todo o programa na Globo, ele chamava a Mani de esposa. Minha esposa, Minha esposa, mulher. minha mulher, cresceu comigo, batalhou comigo. Quando ele chegou no programa de Ana Maria Braga, Surreal. saindo como campeão, claramente mal orientado por algum advogado, ele literalmente senta e fala para Ana Maria Braga: não, porque a gente está em fase de De conhecimento. Era Ainda tipo. estamos nos Ele conhecendo. tentou desconstituir uma união estável. Ali ao vivo. Que foi Literalmente, constituída de maneira durante todo o técnica, programa. fase de Sim. conhecimento. Ele tentou. Ratificada, vamos Ele dizer tentou assim. Exato. desconstituir. Mano, entrou com processo em primeiro grau, ela ganhou. Ela ganhou em primeiro agora grau. tá no segundo grau. Mas existia a história, inclusive, de que Davi teria tentado esvaziar esse patrimônio. Ele teria tentado colocar tudo numa holding pra Exato. justamente não entrar na partilha de bens. Mas se ele fez transferência durante a união estável Aí já não pra tem uma mais o que holding, discutir. não tem o que se discutir. Foi uma integralização de uma empresa e a empresa partilha. Então, Exato. Nesses casos, a pessoa vai deixando porque não imagina que de repente vai ficar famoso e vai ganhar dinheiro. Não acontece muito isso, tipo assim, eu tô juntando aqui, mas também eu não tenho nada, ela não tem nada, e não tem muito o que se discutir. Ele não esperava. Ou seja, exatamente, É, a não pessoa tava pensa contando. no hoje, né? É. Então, já que não tem nada, eu não vou procurar fazer esse tipo de... Eu não vou ter esse tipo de preocupação. Não existe muito não é isso. à toa que às vezes, não sei se você já ouviu falar, né? É no divórcio ou no inventário que você conhece as pessoas, porque de fato existe o dinheiro, né? Ele Sim. envolvendo. Então, a pessoa às vezes muda, sim. A gente vê em alguns casos a pessoa mudando. Então, foi exatamente o que aconteceu com não é ele. mudando. É, se se revelando. revelando, Se revelando. exatamente. Se revela, porque de fato ele estava ali imaginando, não, vamos constituir. Mas em nenhum momento ele pensou, de fato eu vou ser o ganhador desse programa? Não, acho que a Eu vou chance... entrar, eu vou, né? não, vamos seguir aqui Pô, a às vida. vezes ele nem sabia que o programa que eu ganhar. A pessoa às vezes pensa, não, é o que a gente comprar, mas se eu ganhar no programa não vai É. entrar. As pessoas não sabem que comunhão parcial de bens entra o que você ganhar em programa, entra prêmio de loteria, entra uma coisa que é um dos nos pactos antinupciais mais procurados lá no escritório, é quando a pessoa financia um imóvel e descobre que se você pagou parcelas durante o relacionamento, exemplo, financiei um imóvel antes de conhecer o meu marido. Paguei 2 anos daquele imóvel, só que eu ainda tenho mais 5 anos pra pagar e a E gente ele se pagou casou. Não, e a gente se casou. É. Só continua eu pagando. É do meu dinheiro que eu tô ali todos os meses pagando, mas eu tô casada com ele em comunhão parcial de bens. O que eu paguei antes não vai entrar. Mas essa parte, esses 5 anos que eu vou pagar durante o relacionamento, mesmo somente eu desembolsando,
não é só meu, é nosso, porque as parcelas que são pagas durante o relacionamento vão entrar São na comunhão divididas. parcial de bens. Então, o que é que a gente pode fazer num pacto antinupcial? Esse bem, que ainda vai ter parcelas pagas, mas que foi financiado antes, ele está Não entra. incomunicável. Porque isso é justo. Se a pessoa financiou antes, ela não espera que aquilo vai partilhar. Então, é uma conversa muito tranquila de se ter um imóvel, um veículo, e muitas pessoas não sabem disso. E em coisas polêmicas, não apenas no financiamento, mas quando a gente olha para o FGTS, isso é fruto do meu trabalho, FGTS que partilha. está sendo acumulado ao longo do relacionamento e tá lá. A pessoa não tá nem mexendo nele, mas ele está sendo acumulado ao longo daquele relacionamento todo, na comunhão parcial. Chega no momento do divórcio, não é que vai sacar, porque de fato não dá para sacar o FGTS a qualquer momento, mas você chega e diz, sim, O tem direito tá direito ali. a 50%, no momento que aquela pessoa sacar e tiver aquele dinheiro que às vezes é uma bolada, dependendo da Sim, pessoa, claro, dependendo do enfim, tempo, do salário, né? exato, tem um dinheiro para receber, aquela pessoa vai ter direito a metade. E no caso desse apartamento, Vivi, que você falou, aí eu paguei aqui 2 anos, faltam mais 5 anos. Uhum. Na hora, como é que faz essa partilha? Porque esse imóvel ele vai valorizar, tal. Sim, Como é a gente que vai ser considera o isso? valor valorizado. Exato. Exemplo, é mais fácil fazer a conta por percentual. Então, se eu paguei 70% desse imóvel ao longo do relacionamento, 70% do valor dele hoje é o que vai ser partilhado no divórcio. E o Não do restante? valor lá atrás, E não ainda do tem valor que de aquisição. calcular ainda o quanto que pagou, porque E se financiamento tem você dívida sabe. ainda. Financiamento você paga um boleto Claro. que tem ali uma Tem os juros, fatia né? dos juros que não significa que quitou. Então Claro. ainda tem que contabilizar tudo isso no momento de calcular e ver, ok, de fato foi quitado isso. Essa é a fatia aqui que a gente realmente vai partilhar. E aí vai ficar normalmente com o imóvel aquela pessoa que tá ali como Ou seja, se a proprietário pessoa não registral. faz isso, você imagina o trabalho que isso dá para calcular depois, né? Sim. Demais. Agora sim, vocês falaram desse exemplo aí da Virgínia. Existem outros exemplos que vocês possam trazer, tipo assim, olha, esse é um caso maravilhoso para as pessoas Espelhar, se espelharem. E outros, olha, esse caso aqui é para vocês dizerem assim, olha, acende a luz vermelha, né? Porque se Pensando acontecer assim, isso, a gente tinha até comentado, citamos o Thiago Nigro, me veio na cabeça agora, porque eu lembro que ele se divorciou, né? Recentemente, hoje já é casado, inclusive com a Mayra Card, Sim. as conexões. Ele acho que foi até dissolução de união estável. Ele não tinha, É ele não era isso. casado. Mas não, o eu dele acho. foi algo super tranquilo, obviamente, porque ele é um cara do investimento. Então, Claro. assim, ele teve, pelo que eu entendi na época, uma divisão super tranquila também, foi algo consensual entre eles. E pelo que eu entendi, foi um planejamento que aconteceu também, com holding, com planejamento fora, enfim, foi algo organizado. Então, assim, eu imagino que ele tenha tido essa essa preocupação. assessoria, obviamente, tanto financeira, para entender onde ele ia colocar, mas também uma assessoria jurídica para entender, olha, é melhor a gente fazer essa divisão dessa forma. Então, acho que as pessoas que têm a assessoria, de fato, no momento de fazer um planejamento, uma organização, no momento, inevitavelmente, vão ter também. E uma coisa interessante também até de falar, porque eu imagino que o Thiago, por exemplo, com certeza na diversificação ele deve investir também internacionalmente. Claro. Exato. E patrimônio investido internacionalmente em caso de divórcio vai entrar na conta, porque é um patrimônio adquirido. Você compra uma casa nos Estados Unidos, essa casa é dos dois, na comunhão parcial de bens aqui no Brasil. Isso aqui vai ter que entrar na partilha porque é um Claro. patrimônio adquirido. Só que isso é diferente quando a gente fala de inventário, quando a gente fala de sucessão. Porque uma coisa que as pessoas têm feito muito hoje em dia para tentar driblar a legítima, que aqui não sabe, né, a legítima, é 50% de tudo que você tem, que basicamente tem que ficar para os seus herdeiros necessários, que aqui no Brasil a gente tem. Então, cônjuge, pais, filhos, sabendo que o cônjuge em breve vai ser retirado pelo que, né, traz aí a Traz o reforma do novo Código Civil de herdeiro necessário quando ele estiver concorrendo com filhos ou com pais vivos. Então, ele só vai herdar quando ele estiver sozinho de fato. Mas quando a gente fala de inventário, tem muita gente que, quer chegar para fazer um planejamento matrimonial, quer escolher, por exemplo, o regime da separação convencional de bens, porque não quer que o cônjuge tenha direito a nada. Nem, os dois não querem. Nem em caso de divórcio, nem em caso de inventário. Só que a gente não consegue excluir o cônjuge da herança. Essa é uma cláusula, inclusive, que é bem polêmica. Ela passa em alguns estados do Brasil, em outros não. Só que, por exemplo, São Paulo, essa cláusula passa, essa cláusula é permitida de colocar renúncia à herança do cônjuge, até porque a reforma do Código Civil vem muito nesse sentido da liberdade, né, de permitir. Então, já estão se antecipando. Só que aí você tem que registrar esse pacto antinupcial depois no registro de imóveis. E aí esse casal tem um imóvel aqui em Salvador. Para mostrar, para falar de incomunicabilidade. Exato, Da só que aí, publicidade. só que aí da esse publicidade. casal tem um imóvel aqui em Salvador, e aqui em Salvador não permite esse registro de cláusula, então ele encontra uma barreira aqui, por isso que a gente tem que entender o funcionamento do todo, onde é que está o patrimônio de cada
cada um para poder fazer. E aí, digamos que esse casal não tem como colocar essa cláusula, mas eles não querem que nada comunique. É uma possibilidade para um casal que tem um patrimônio 100% líquido, por exemplo, colocar fora do Brasil, porque na herança, se o patrimônio está fora do Brasil, em regra, ele não tem que seguir a vocação hereditária brasileira, porque ele está Sim, localizado total. fora. E até então, como Até a gente no não tem caso de regulamentação. Silvio Santos teve algo nesse sentido. É não isso, teve? mas- Eu ouço falar muito do caso de Silvio Santos, porque não houve muito problema. A gente tem um valor absurdo ali de Sim. patrimônio, de É. herança, e parece que a coisa foi muito fluida, né? Foi, mas aí qual que é a grande questão, né? Pela reforma tributária, a gente está tendo ainda um avanço que é gradativo. Então, ele tinha, assim, um patrimônio que foi internacionalizado e que, obviamente, né, a Cefaz de São Paulo sabia. Sim. Porque foi levado, né, foi trazido ali, olha, tem aquela quantia ali, acho que bilhões, não sei quanto que era, mas era um valor muito expressivo. Muito alto. Exato. Foi levado justamente porque houve uma organização, um planejamento e já se sabia que aquilo não ia ser tributado aqui no Brasil. Só que com a reforma tributária a gente tem a possibilidade sim de tributar, só não ainda por quê? Porque não houve a regulamentação Cada estadual. estado vai ter que fazer, né? Exato. Uma lei, Sim. uma questão Precisa ter uma específica. regulamentação estadual que ainda não existe. Portanto, as filhas, né, a Bravanel conseguiram. Aproveitar a brecha. Então é uma brecha que é temporária, querendo Sim. ou não. Porque sim, como é que você não Claro. vai ter um estado, cada estado do Brasil, querendo implementar, realmente tributar em cima de patrimônios assim? A gente está Claro. falando de bilhões, a gente está falando de muito dinheiro. Então, essa corrida que existe é uma corrida para que você consiga planejar da melhor maneira, observando esses cenários. De que a reforma do Código Civil vai surgir, a reforma do Código Tributário, de fato, né, tá já acontecendo, já está sendo implementada de maneira gradativa. E aí, por isso que você precisa realmente consultar um advogado para entender Claro. quais são as consequências de tudo isso no seu patrimônio. E uma coisa que eu ia falar no início do podcast, que eu esqueci, que eu me lembrei agora, mas que conecta, porque a base de tudo que a gente está falando aqui é regime de bens. Então, seja no planejamento matrimonial, sucessório, seja no divórcio, a base de tudo é o regime de bens, é isso que vai ditar, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que o regime de bens, ele avança de acordo com a sociedade. Então, antigamente, por que a gente tinha o regime da comunhão universal como regime legal? Porque antigamente era isso, né? Antigamente eu casei com você, eu tô aqui até que a morte nos separe. E eram realmente relacionamentos da vida inteira. A mulher que se divorciava era rechaçada pela sociedade. Existia toda a questão cultural. Com o Porque passar não do existia tempo... também o divórcio, né? Assim, Exato, não era exato. comum, né? Toda a Quer divorciar? configuração Não tem como. legal Não tem era como, pra é. você ficar a vida inteira com É. aquela pessoa. Só que isso passou. E aí a gente vem pro regime da comunhão parcial. Porque a gente tem relacionamentos mais líquidos hoje em dia. A gente tem as pessoas que casam 3, 4 vezes na vida. Então, não faz mais sentido que tudo seja nosso. Porque eu posso ter tido vários momentos da minha vida de construção patrimonial com outras pessoas. E aí entra o regime da comunhão parcial de bens. Eu não descarto que daqui a um tempo o regime legal seja o da separação convencional. Porque a gente está Exato. caminhando para isso. As pessoas estão escolhendo muito esse regime. Então, hoje em dia, falar sobre planejamento não deveria ser mais um tabu. Não é para muitas pessoas, principalmente para quem tem patrimônio e entende a importância de discutir isso, né, com a pessoa que vai dividir uma vida. Mas não deveria ser tabu porque a gente está avançando de acordo com a sociedade. E tudo bem se você, como o Thiago Nigro, por exemplo, e a Maíra Card, eles escolheram o regime da comunhão universal. Eles falaram, é tudo nosso, a gente nunca vai se separar, questões religiosas ali É. envolvidas. Geralmente as pessoas que hoje escolhem esse regime escolhem ou por questões Sim, religiosas ou por uma questão de planejamento sucessório, de alterar esse regime de bens, inclusive, porque é possível alterar um regime depois que você escolhe ele. Até alterar esse regime de bens perto ali de um falecimento, quando já está com mais idade, para que o cônjuge não pague imposto na sucessão, já que metade já vai ser tudo dele. Então tem estratégias também com esse regime de bens. Mas esse é um regime Porque que não é vai ter escolhido... transferência, né? Exato. Que a gente tem na comunhão universal realmente a meação. Então, 50% já ficou com a pessoa É seu. que sobreviveu. E ela ainda consegue, através de uma outra ferramenta, que é o testamento, se quiser, Mais. dispor dos outros 25%, ou seja, 75% se quiser, para esse cônjuge. E com a reforma do Código Civil, inclusive, aumentou a demanda lá no escritório pela procura pelo testamento. Por quê? Porque quando o cônjuge sai dessa posição do super cônjuge para o nada cônjuge, ele é ok, e agora? Eu não vou ter nada? Se você tem filhos, que acaba, né? Sendo o que acontece, até mesmo o próprio casal tem filhos, ou filhos de um relacionamento anterior. Que é o mais Mas- problemático. Mas a gente está falando de casamentos que vão acontecer ainda. Vou dar um exemplo para ficar claro Sim. para quem nos ouve. A pessoa já casou nesse Código Civil agora. Sim. Uhum. Aí surge esse novo Código Civil e a mulher agora passa a não ser mais herdeira Isso. necessária. Um exemplo, tá?
muda alguma coisa para aquele? Muda pra todo porque mundo. Muda pra todo mundo. A lei que vale é a lei do momento Do momento. do Do falecimento. Do falecimento. Então, faleceu. Na hora que abre a herança. Isso, que a gente chama de abertura da sucessão. Então, abriu a sucessão, a pessoa faleceu, é aquela lei que está valendo. Se naquele momento, inclusive por isso que é muito importante, porque o testamento pode ser feito por uma pessoa que chega lá no cartório e diz, olha, eu quero isso, e fez, sem qualquer assessoria. Os nossos testamentos que a gente faz no escritório são personalizados. Então, quando a gente chega e diz, olha, aqui a gente está considerando no primeiro cenário que você é um cônjuge que está concorrendo. No segundo cenário, eu estou considerando que você é um cônjuge que não está concorrendo. E aqui eu estou considerando que, na verdade, não sobrou ninguém. Então, a gente pode fazer uma série de organização. Né, trazer. E de substituições também. Então, assim, se fulaninho estiver vivo, mas se fulaninho não tiver. E se nós morremos juntos, em comoriência, que a gente fala, que é, ok, morremos os dois juntos, não sabe quem morreu. E aí? Como é que funciona? Então, tudo isso pode ser colocado dentro do testamento e deve ser colocado, porque as pessoas não sabem. Então, assim, grandes disputas dentro de inventários acontecem porque não sabem quem vai ser o inventariante. Você deixar um testamento. Eu quero que fulaninho seja meu inventariante, dentro do meu inventário. Então, tudo isso pode acontecer. Então, nessa situação agora, vocês vão receber uma demanda muito forte, né? Sim. Com a mudança do Código Civil, tá Demais. aumentando já muito a busca pelo As pessoas já testamento. estão preocupadas com isso. E as, Então, pessoas, isso- e as pessoas não sabem. É. A gente tem que informar as pessoas, porque elas não sabem. Exato, Quando isso é. mudar, isso vai ser prejudicial, principalmente para quem tá casado em separação de bens. Exato. E tem filhos de relacionamentos anteriores, porque ainda existiu uma parte que ia ficar de herança, agora não existe tem. mais. Não vai existir Mas não é mais. necessário fazer isso por agora. Pode fazer até depois do código entrar em vigor. Pode, mas aí o ideal é fazer Não, logo, claro, porque o pra mais morrer basta rápido estar possível. vivo. A gente Mas, sugere. né? exatamente. Só tem que fazer antes de abrir a sucessão. Exato. Exato. A organização ideal, se a gente pudesse trazer um cenário ideal de, ok, fazer uma partilha em vida, faz uma partilha em vida. Essa partilha em vida vai incidir um imposto que é inferior, né? Muito inferior do que o imposto que vai incidir no inventário. Mas se não puder ser esse cenário que é o ideal de dividir o patrimônio em vida, a gente pode falar de um testamento. De um testamento que, dependendo do estado, a gente não vai estar falando de um valor tão alto. R$900, E a R$800 doação para também, a fechar. depender do estado, vai continuar a mesma coisa. A questão do imposto São Paulo, por exemplo, acaba continuando a mesma coisa. Mas na isso. Bahia, aqui a gente tem uma vantagem absurda. Aqui, o mesmo imóvel, em doação é 4%, e em sucessão é 8%. 8%. Então, a gente tem um dobro de imposto. Ninguém quer perder dinheiro para imposto. Então, Claro. a gente consegue economizar muito fazendo doações aqui na Bahia. E Uma custos, pessoa que né? tem... E fora que quando você faz uma doação, você tem a possibilidade, assim como no planejamento matrimonial, que é o pacto antinupcial para quem vai casar, quando você faz um planejamento sucessório através também de uma doação, você consegue trazer cláusulas específicas. Então, você consegue dizer que aquele bem não vai comunicar com o marido da sua filha, ou então com a esposa do seu filho. Você consegue colocar uma cláusula de reversão, que se a outra pessoa, né, se o seu filho falece primeiro, que não é a ordem natural das coisas, mas pode acontecer, aquele bem volta para o seu patrimônio sem que você tenha que, sem que ele tenha que entrar no inventário depois para passar para os herdeiros do filho, para a esposa do filho, por exemplo, e pode voltar para você. Reserva de usufruto vitalício, que é muito comum, que todo mundo coloca praticamente, que é para você continuar recebendo os aluguéis, ou então morando naquele imóvel, mesmo que a propriedade não esteja mais com você. Nos apóstolos, Assim como no pacto antinupcial, tem outras cláusulas, porque a gente falou muito aqui de questões patrimoniais. Mas tem questões extrapatrimoniais que podem e devem ser trazidas também. Inclusive, lá no meu Instagram hoje eu vou fazer um post justamente sobre isso, contando sobre o caso da Lona Piovani e do Pedro Scooby, que você também não vai saber, provavelmente, Eu sei que ela quem tá é em Pedro Portugal. Scooby, mas Lona isso é Piovani você verdade. vai saber. Pronto. O Pedro Scooby também participou do Big Brother, ganhou notoriedade por conta disso. E Luana, durante todo o Big Brother, ficava falando toda a relação dele com os filhos e falando que ele era um pai ruim e expondo questões do relacionamento. Ela sempre expôs muito. E assim, você não pode proibir uma pessoa de falar coisas, por exemplo, se ele tivesse batido nela durante o relacionamento, uma situação de violência. Claro que ela poderia expor isso, porque é uma questão, a questão da liberdade de expressão Pessoal. dela de falar. Mas questões íntimas do relacionamento, pessoas públicas, é fundamental ter a cláusula que a gente chama de cláusula anti-baixaria, mas justamente de você deixar aquilo que acontece no relacionamento. Então, se a gente está falando de pessoas que ganham milhões, a gente vai colocar uma multa multimilionária para caso essa pessoa vá lá e descumpra isso falando nas redes sociais. Ok, você quer falar? Fale, mas vai me pagar 500 milhões. Em que momento deve ser feita essa cláusula No pacto anti-baixaria? antinupcial. No pacto E se antinupcial. não fez? Pode fazer depois? E a gente não vai falar De pacto da área de antinupcial, família, né? A gente talvez vá contratual. para a parte civil ali de falar de uma indenização por um dano Não, moral, mas eu uma tô exposição. querendo dizer o seguinte, ó. O casal ali é casado, não fez o pacto e não aconteceu o divórcio, mas está nesse momento.
Dá ser pra fazer implementado. contrato. É Dá pra contrato, fazer registrar também no cartório pra ter uma publicidade. E um pacto E que vai ter o mesmo existe efeito. o pacto pós-nupcial também. Então, é justamente o casal que tá ali, olha, entendeu, que acontece também com muita frequência, que, bom, estamos entendendo que o regime da comunhão parcial não faz sentido. Estamos entendendo que a gente está precisando aqui formalizar, deixar algumas coisas expressas no nosso acordo de casal. Então, vamos fazer um pacto pós-nupcial, vamos mudar o regime de bens, vamos alterar algumas cláusulas. É plenamente possível e, obviamente, se manterem como um casal, né? Acontece com frequência também. Maravilha. Quanta informação. Eu gostei dessa coisa da cláusula anti-baixaria. Eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui não sabiam dessa situação, né? Pois. Eu, particularmente, não sabia. Dá pra você colocar até quem que vai lá. Isso aí não é tão comum, tá? Mas quem vai lavar os pratos no relacionamento, como vai ser a convivência, tudo. Dá pra você dispor realmente sobre tudo. Como é que vai ser o auxílio financeiro dentro de casa, que se alguém contribui mais ou menos. E aí se coloca Tudo essa isso cláusula pode do ser. lavar prato. E se aquele não Descumpre. cumpre? Esse é o ponto, nos entendeu? Estados Unidos é muito, muito, muito comum. Que eles falam do prenup, né? Que eles colocam muitas cláusulas, que é comum lá para eles, de olha, a tal cláusula da traição. Né? E assim, os brasileiros viram isso como algo fenomenal. Eu falei, eita, vamos colocar ali. E aí tá lá João e Maria. Não tem nem patrimônio, mas vamos colocar no nosso pacto antinupcial que a nossa multa por traição é de R$1 milhão. Nenhum dos dois tem pra pagar. Ninguém tem dinheiro para pagar isso. Então, assim, não Tem que existe. ser proporcional, Tem que ser né? proporcional. Não adianta você colocar uma multa por traição nesse sentido. Mas um ponto que é muito mais importante do que o valor da multa é você definir o que é traição. Porque se você não define o que é traição, chega Fica lá subjetivo. fica extremamente subjetivo. Aí vai chegar na hora do divórcio, os dois vão olhar para um, vão olhar para outro. Sim, mas eu só tava conversando. Eu não fiz nada além de conversar. E aí? E como é que não define isso? Tem que estar lá. Essas são as Se não estiver cláusulas. específico, vai ser um juiz que vai interpretar. Ele que vai interpretar e vai dizer, olha, eu considero isso como traição. Isso aqui eu não considero. Então, são essas questões que precisam estar ali, porque aquilo se torna execuível. Se você não tem, de fato, algumas cláusulas que tenham as situações, explicações nessas cláusulas explicativas, depois não vai servir para nada. E falando dessa questão internacional, é importante a gente saber que a gente não pode importar pra cá tudo que as pessoas fazem lá Não. fora, porque não Claro, é porque o tudo que direito é é válido e é aplicado, diferente. Exato. Foi o Mark Zuckerberg que colocou aquela cláusula de que a mulher dele exigiu, na verdade, que ele colocasse que ele tinha que passar, não sei quanto, acho que 5 horas por semana com ela, Sim. focado nela, sem falar de nada, nem nenhuma relação com o Facebook, por exemplo. Eu acho que foi ele, não foi? Teve. Tem uns casais, tipo Jennifer Lopes, uns casais Eles que botam colocam essas algumas cláusulas muito específicas e que aqui no direito brasileiro são cláusulas que podem esbarrar na autonomia da vontade. É. Então tem algumas coisas que a gente tem que entender. Porque assim, se não tá proibida por lei, pode colocar. Só que aí a gente enfrenta, é uma questão técnica que não faz sentido trazer aqui pra quem tá assistindo agora, mas a gente enfrenta os registradores, a gente enfrenta os tabeliões, a gente tem que entender. Ele Ou seja, entende ele que quer aplicar, pode mas não registrar registra. ou não pode, Isso, exato. entende? Ele E a gente determina. pode querer colocar uma coisa, nossa interpretação é de que pode, mas a dele não é. Mas uma cláusula interessante que cabe, que a gente aplica, por exemplo, é escolher um regime de bens. Mas a partir de determinado momento, se nós tivermos filhos, o regime de bens vai mudar. Olha Porque que de fato não faz pode. sentido, né? Se você vai olhar para aquela configuração familiar, olha, né? Acho que até um caso no Teve um escritório, caso desse no que a escritório. gente teve essa questão. E aí, olha o registrador, no caso depois, né? Porque não era o caso de casamento, eu acho que era a união estável, né? Eu não lembro. E aí o tabelião olha para algumas cláusulas e diz, olha, não posso colocar isso porque eu entendo que isso daqui não faz sentido. O tabelião pode chegar e dizer, porque ele tem essa liberdade. O registrador só não pode fazer aquilo que a lei diz que não dá. Então, a gente proibido. vai esbarrando com o tabelião porque ele tem o entendimento. Inclusive, a gente passa por alguns desentendimentos. E aí, é por isso que é muito importante Sim. ter um advogado para, entre aspas, bater de Auxiliar frente também. Porque a gente pode exigir, olha, isso aqui não é proibido, E, em né? último caso, suscitar dúvida, né? Fazer Exato. um processo. Chegar até o judicial para dizer, olha, isso aqui eu quero É sim que possível, seja. sim. E vai ser registrado. Mas fato é que só um especialista faz Claro. isso, porque a maioria que não tá acostumado a atuar, se o tabelião tá virando pra você dizendo que não pode colocar, ok, vou tirar e vou avisar pro meu cliente que não pode. não Às dá. vezes a gente tem que ser um pouco mais combativo mesmo no extrajudicial, de ir lá suscitar a dúvida e falar, não, isso aqui pode, eu sei que pode. Por exemplo, tem alguns que não querem registrar pacto antinupcial com comunhão parcial de bens, dizendo que não pode. Mas, poxa, se eu tenho o direito, por lei, de misturar regime de bens, se eu tenho o direito de trazer que alguns bens vão ser incomunicáveis, mas que eu quero que a comunhão parcial passe a valer. Ou então, se eu quero trazer ali cláusulas extrapatrimoniais, eu não posso fazer um pacto antinupcial de comunhão parcial, mas com diversas cláusulas que a gente está falando aqui, de traição, de etc., e colocar essas cláusulas. Então, por que eu não posso colocar só porque é comunhão parcial?
Isso não tá na lei, isso não tá proibido Sim. por lei, mas tem alguns que entendem, então E a gente bate tem no que pé. bater Aí de tem que ir, frente. obviamente, pro judiciário. Exato. Bate o pé, a gente tem uma certa liberdade, né? Que Cartório de depende de notas, a gente tem cartório, a liberdade. gente pode ter. Aqui na Bahia você sente uma diferença em relação a outros estados? Então, tem a questão do Código de Normas, né? O Código de Normas é estadual. Rio de Janeiro é Então, maravilhoso. Rio de Janeiro e São Paulo avançam muito mais rápido no Código de Normas do que, por exemplo, a Bahia, né? Então, a gente pode falar pela nossa experiência que Claro. sim, existem coisas que lá vão avançando. De uma forma mais rápida. Exato, tem uma maturidade para algumas coisas relacionadas à autonomia que não tem por que não existir. Essa questão mesmo que Vivian comentou da exclusão da companheira, enfim, essa exclusão, né, da concorrência que pode acontecer, por exemplo, em outros estados, aqui, né, não pode acontecer, e na maioria, na verdade, não pode, né? Tava podendo burlar, entre aspas, né, passar, mas hoje em dia ainda não. Mas com a reforma do Código Civil, que antes era um anteprojeto, hoje já é um projeto de lei que 99% de chance de passar está lá previsto. É possível que cônjuges conviventes, dentro, né, do pacto ou dentro daquela escritura, renunciem à condição de herdeiros. E por que a gente já não pode estar fazendo isso antes? Está acontecendo. Claro. Então, isso é um direito à autonomia. Desde que você não fira nenhum direito do seu cônjuge ou do seu companheiro, por que você não pode dizer, eu não quero participar da herança dele? Eu não quero participar. Esse é o ponto, Você entendeu? tá abrindo mão, né? Exato, você está abrindo mão, Porque óbvio, de fala, você maneira... não pode abrir mão de herança, falar sobre a herança de pessoa viva, mas não é isso que a gente está fazendo quando a gente planeja a sucessão Exato. também? Claro, E é de claro. maneira livre e consentida. É claro que aqui a gente vai olhar para um ponto específico de, olha, é uma pessoa que realmente está fazendo isso, entendendo o que ela está fazendo, são outros 500. Se ela Não está tem- entendendo... Tá pressionada, nada? Exato. Se ela está entendendo o que ela está fazendo, eu não vejo problema nenhum. Que ela realmente diga, eu não quero participar, não quero concorrer. O que vocês diriam para nossos ouvintes como última mensagem, assim, de para evitar o anti-barraco, vamos dizer assim? E se o barraco acontecer, o que fazer? Gente, Primeiro, o anti-barraco. conversem sobre dinheiro. Combinado Dinheiro. não sai caro. Exato. Conversem sobre dinheiro. Eu acho que dinheiro não apenas na relação amorosa, mas na relação com as pessoas. Eu acho que as pessoas têm medo de falar, às vezes têm medo do dinheiro em si, têm medo do patrimônio. Eu acho que não tem que ter medo. Isso daqui é algo que deveria juntar ainda mais o casal, constituir um patrimônio, uma vida juntos. E conversar sobre isso é inevitável. Tem muita gente que tem uma situação para falar de dinheiro, né? É um pouco complicada, né? Fica, né, pisando em ovos para falar Certo. sobre algo que não deveria. E aí o barraco já aconteceu, e aí? É um pouco difícil, assim, ó, já aconteceu, busque um advogado muito especialista para estar do seu lado no barraco, no problema, na resolução, porque a gente também vê na prática muitos erros, infelizmente, de colegas acontecendo que prejudicam a vida de uma pessoa, uma partilha de patrimônio, um imposto declarado errado num caso de inventário ali litigioso, uma ameação, o pessoal pagando imposto em cima de ameação. Então, tem muitos erros que acontecem em todas as áreas, tem profissionais que não estão tão capacitados, Verdade. mas, regra geral, o importante é, se você está me ouvindo agora e você tem a possibilidade de planejar e de prevenir, faça, porque é o que a gente repetiu aqui várias vezes. É péssimo você ter que deixar a sua vida ser resolvida e decidida por um terceiro que nunca viu você na vida e que vai analisar só as provas frias de um processo judicial. A partir do momento que você delimita como que vai ser a sua vida em um pacto antinupcial, em planejamento sucessório, você tira isso das mãos do Estado. Você coloca isso nas mãos da família. E esse é o melhor caminho para todo mundo. Hoje em dia a gente tem Você informação. decide, né? Você decide o caminho que você quer seguir, né? Exato. Hoje em dia a gente tem informação para fazer isso. Esse podcast está cheio de informação Com toda sobre os certeza. direitos de família e sucessões. Então a gente consegue ter os elementos para já pensar. Poxa, eu quero decidir sobre isso. Deixa eu começar a me movimentar agora. Não vou empurrar com a barriga porque a gente não sabe o dia de amanhã. E se não Exatamente. souber falar, manda o podcast. Ó, não Claro. sei como abordar, manda o podcast. Exatamente. Manda o podcast Manda aí o para quem, podcast, pra quem porque você o divórcio gosta. pra quem- não acaba só pelo... Ou o divórcio, o casamento não acaba só pelo divórcio. Ele também acaba pelo inventário. Exatamente. Exatamente. Doutoras, para sanar qualquer dúvida, se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, deixa as redes sociais aí de vocês, onde é que encontram vocês? Perfeito. O meu Instagram é @ThaísChale. É um pouco difícil, Só mas letra vou chave. soletrar. Letra. THAIS, S novamente, CHALY. Quase que eu não sei falar o meu, O meu é imagina. um pouco mais fácil. É Vivian Padilha, _ no final. Estou lá pelas redes sociais. Maravilha. Doutora, queria agradecer imensamente a vocês terem aceitado o nosso convite para tratar desse assunto tão importante para todas as famílias brasileiras. Eu Nós que agradeço. agradecemos. Fico muito Foi- feliz. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui com mais esse episódio maravilhoso do nosso podcast. Você nos encontra no Instagram, no @tasdelage.adv. Muito obrigado e até a próxima.